esta é a parte 2. Se quiseres ver a parte 1, tá ali no card. O trouxa do Baek fica lá sem saber o que faz, enquanto tem alguém mastigando tranquilamente ainda. Era o nosso garoto que tava só olhando para trás. O coitado ainda não consegue entender o que aconteceu nessa seita. Foi protagonista da seita, basicamente. Um tempo depois, em outra parte da seita, eles acham isso tudo muito estranho. Ele tinha achado estranha a Eu conversa. quero ver as palhacinhas fazendo as paradas baraba. É isso que eu quero. Um dos caras pergunta se ele não notou que todos os discípulos sêniores estão dando um tratamento especial pro rapaz. Por que será? A irmã Iseo Yu tava agindo de forma estranha. Ela Por que dificilmente será? fala com qualquer pessoa, porém dessa vez ela ficou implorando pra falar com um discípulo do 3º ano. Nisso, Baek fala pro cara se acalmar. Eles não podiam criar uma montanha de uma pequena colina. O amigo pede desculpas e diz que falou sem pensar. Porém, ainda parecia tudo muito injusto. Com 40 likes, este manhwa vai receber a sua última parte na segunda-feira, então só depende de... Eles retornaram após um ano inteiro de treino duro pra ver todos os anciões mimando um garotinho. O Baek só diz que eles estão velhos. Ué, vocês não foram mimados. Comparado com como estavam as situações antes de vocês virem, vocês foram muito mimados. Mas pra ficar querendo ser mimado. E agora que eu tô pensando, então eu não dei like no vídeo. Ixi. Depois de ver 4 horas, não posso julgar vocês quando veem um vídeo e não dou like. Eu vi 4 horas deste vídeo e ainda não deixei like. Porra, aí complica. Mas é isso. Se lembrando que se tu queres patrocinar alguma rua, se queres que eu veja mais Monte Rua ainda esta semana, faz aí uma doação de 10 reais. Vai no valor mais que eu vejo, a mesma hora de qualquer marroa que tu veja. Pode ser Vogia, pode ser do canal XYZ, qualquer um. Se queres marroa do Cauã, faço. Se queres marroa do Messi, faço. Mike Marroas, faço. Qualquer um. Só Ibrahim Ajax. Qualquer um, cara. Qualquer um. Arquimon, Jotacando. O amigo responde que ele sabe o que ele tá querendo dizer com isso. Porque ele diz que também sabe. Todo mundo sabe muito bem. Não era só uma questão dos anciões estarem escolhendo favoritos. Era de uma forma sutil, mas parecia que Jeong Myeong tinha tomado toda a liderança da seita. O Monte Hua para o qual eles retornaram estava mundo de distância do qual eles saíram. O Monte Hua daquela época era como esse copo velho e se quebrando. E como uma seita que estava esperando a ruína, eles do 2º ano era a única esperança. E ele, o Baek... Se não fosse o Prota, vocês iam voltar, não tava lá ninguém. Não tem ideia disso. Quando vocês voltassem, teriam anciões. Vocês já teriam sido expulsos se não fosse o Prota. Era a estrela dessa esperança. Ai, tá com uma dor no braço. Agora parece não sei se foi essa demonstração da espada que eu... que esses sinais de destruição, de certa forma, eram poéticos. Porém... Ah, não. Não vai agora querer romantizar a pobreza. E agora ele consegue ver que tudo isso era patético. Tá maluco? Enquanto ele tava querendo aprender, o Jeong Myeong foi lá buscar a favor dos anciões. Porém, o Monte Hua ainda pertencia a ele. Ele tinha que ser a única pessoa que carregava toda a esperança desse lugar. Eu acho que se for falar de quem merece mais o Monte Hua, é o Prota, né? Tudo que ele fez no passado. E obviamente... E acho que tudo que ele fez no presente também é mais do que tudo que tu fez. Tudo que qualquer pessoa tenha feito. O que traria de volta a glória. Nisso, o amigo pergunta se eles não deviam fazer algo sobre o garoto. O Baek questiona o que eles poderiam fazer. O amigo fala que de alguma forma eles têm que ensinar uma lição, senão toda a ordem dos discípulos do Monte Hua vai deixar de existir. Não, ela tá reerguendo-se, agora vai querer destruir a montanha que foi feita. Vocês estavam construindo em areia, o Prota foi pegar cimento pra construir, vocês querem voltar pra areia. Bem, o coitadinho fala que por enquanto é melhor deixar isso entre eles, já que todos sabem já que o cara tá bebendo, vou beber também. Algo que primeiro ele precisava descobrir. O importante era saber o porquê todos os anciões estavam mostrando tanto respeito ao garoto. O homem pergunta como ele vai achar isso. Cena seguinte, tem alguém se aproximando e ele fala que o demônio tá chegando. Alguém bate na porta e assim que ela abre, a pessoa se apresenta. Eita, era logo Yoon Jong dando as saudações aos irmãos. Coitado. O Baek tá todo sorrisinho e fala pra entrar. Pouco tempo depois, ele serve o chá e diz que aprecia todo o trabalho que ele fez enquanto vai estar todo nervoso? E o Yoon Jong responde que era a obrigação dele. Ainda não percebeu o bosta que ele tá, mas daqui a pouco... discípulo da seita. O trouxa então responde que parece, porém, que outras pessoas no Monte Hua não seguem tanto assim as regras. Como, por exemplo, um certo garoto que tá suando. Aí. O Yoon Jong pergunta se ele tá falando do Jeong Myeong. O cara na hora coloca o bully. E o Yoon Jong já pede desculpas, falando que infelizmente ele falhou como líder. O Baek então fala pra ele explicar o que aconteceu enquanto ele não tava ali. Ele iria decidir ele é o líder, o top 3, né? O top 2? E após escutar. Um tempo antes, o Yoon Jong falou pro nosso garoto que havia sido chamado... O Ruivo é o top 2, né? ...pelo irmão Baek. Nosso rapaz só falou pra ele logo. Ele tentou não ir, falando que se ele fosse lá, ele não ia ter escolha a não ser contar tudo o que aconteceu, porque o nosso garoto disse pra ele fazer.
Ele ficou meio confuso e o fato do Cheong Myong não se importar em contar tudo deixava ele ainda mais nervoso. Era a responsabilidade dele falar tudo pros seniors, porém de certa forma ele sentia como se estivesse traindo o garoto. De volta na tem essa sala, confiança ele respira toda, fundo brabo? e diz que vai começar. Vai contar desde o primeiro Quer dizer, nem confiança, a palavra certa, e sim admiração e responsabilidade pelo Prota. Que o Prota faz muita aposta, então tem que ter a responsabilidade. dia a história de como Cheong Myong entrou nessa seita. Um tempo depois eles estão em silêncio. E o Baek pergunta se ele entendeu corretamente. O garoto havia descobrido um tesouro secreto cheio de técnicas e dinheiro, além dos registros das construções de Huan que permitiu salvar a seita da falência. O Yun Exato. diz que é exatamente isso. E o Baek continua falando que não só isso, ele ainda conseguiu curar a doença do mestre Huang da companhia de Yun-Ha. O Yun-Jung Exato. concorda de novo, deixando o Baek de boca aberta. Ele então fala que entendeu. Até coisa que... Ah, não. É só vapor. Pô, porque eu tinha visto esta imagem aqui. Opa. Eu pensei, ih, entornou. Ele ficou tão admirado com a informação que ele derrubou as paradas, mas não. É só o vapor. Diz pro Yun-Jung que não precisa saber mais de nada, que agradece, então ele se levanta e sai. Com isso, os dois trouxas ficam lá em silêncio. Porque o amigo fala que se ele tá dizendo a verdade, isso mostrava que a criança sozinha resolveu todos os problemas que estavam acontecendo no Monte Hua. O Exato. Baek diz que agora dá pra entender o porquê os anciões parecem ficar mimando ele tanto. Era muito além de um jovem garoto que tinha um potencial na seita. Isso porque enquanto o Monte Hua tiver conexões com a companhia de Yun-Ha, claramente eles vão gerar muito mais dinheiro. Ele tava achando muito estranho por que o ancião tava favorecendo tanto esse rapaz. Porém o amigo decide falar algo. Ele fala que olhando de outra forma, as conquistas dele não parecem tão grandes assim. Primeiro eles tinham que pensar que o Monte Hua era uma seita marcial antes de tudo. Então não fazia sentido para um lugar marcial dar tantos favores para um rapaz que só trouxe dinheiro. Como é que tu vai fazer artes marciais se não tens lugar para poder fazer artes marciais? Explica-me esse conceito, irmão. Eu queria argumentar contigo, mas pena que tu é um personagem fictício. O Baek fala pra ele ser Então, coloca no teu lugar do papel 2D e fica aí. mais cuidadoso com o que fala. Se outras Desgraçados. pessoas escutarem isso, iam pensar que ele estava criticando os anciões e os outros irmãos. O garoto abaixa a cabeça, falando que não foi a intenção dele. Mas o Baek diz que concorda, o que ele falou não estava completamente errado. Ele estava certo dois que o mula. Monte Hua é uma seita marcial. Não importa o quanto de dinheiro que ele traga, já que num lugar como esse a proeza marcial é que conta. Além disso, a competição contra a Borda Sul estava se aproximando. Quando os anciões se lembrarem disso, eles vão perceber que não tem tempo para ficar mimando esses garotos. Enquanto isso, eles só precisam continuar 100% focado no treino marcial. A seita não vai ter escolha a não ser, no final das contas, retornar para os seus fundamentos. Porém, nisso, o rapaz fala... Quer dizer, tá certo. O cara tá certo. Só que não são os teus fundamentos, são os fundamentos do Fala que Prota. o pessoal do terceiro Vai voltar realmente, depois de 100 anos, vai voltar para os seus fundamentos. ano também vai participar da competição com a Borda Sul. O Baek fala que já sabe e o cara diz que se esse é o caso, a força deles sozinhos não vão ser suficiente para eles vencerem. Talvez eles devessem fazer algo para prevenir que os irmãos Júnior fossem humilhados. O Baek manda ele explicar melhor. Porque o cara diz que como sêniores eles não podem deixar que os discípulos fiquem pra baixo. O que ele tava sugerindo é que eles do segundo ano começassem a ajudar os garotos do terceiro a treinar. Coitados. Os dois ficam em Eu não sei o que vai acontecer. Se vai ser o Prota que vai humilhar eles ou se vão ser os alunos que o Prota ensinou humilhando eles. Mas um dos dois vai acontecer. silêncio. E o Baek fala que esse irmão Humilhar não necessariamente precisam de ser mais fortes. Só o Prota, eles não conseguirem ensinar nada já é uma grande humilhação. realmente não muda. Ele se importava tanto com o pessoal de toda essa seita. Sim, Ele sabe sim. que essa competição não é o suficiente para distrair os anciões. Se as coisas continuarem nesse ritmo, os garotos mais novos vão acabar roubando o lugar deles. Então uma lição Aí tu revelou realmente as intenções que tu tá, irmão. precisa ser ensinada antes que isso aconteça. Ele então se levanta, falando que para esse Cheong Myong é bom que ele seja bem abençoado nas artes marciais. Ou então essa competição vai ser um pouco demais pro garoto. Eita rapaz, imagina quando ele descobrir. Em algum outro lugar, nosso rapaz estava dormindo na cama, quando Yun-Jung apareceu, se perguntando por que ele sempre parece tão relaxado. Ele respira fundo, falando que, como sempre, não tem por que se preocupar com ele. E nosso garoto tá sonhando, falando pro barman servir mais uma. Nisso, Ju-Gyeol pergunta como foi. O Yun-Jung diz que foi exatamente como ele esperava e eles perguntaram sobre tudo que o garoto fez. Óbvio. O amigo questiona se ele é um dedo duro e ele fala pra respeitar um pouco o sênior. Porém, o Ju-Gyeol parecia não se importar.
Yoonjong então diz que não tinha Eu curto o cara de cabelo vinho. Essa cor chama-se cabelo vinho, mas geralmente tem outra cor que eu não lembro o nome. É um nome bem bizarro, Eu pausei pra ir pesquisar, mas já lembrei. É Bordeaux. E pausei de novo sem querer, desgraça. por que esconder. Eles eventualmente iriam encontrar. Ele então quer saber como eles reagiram. Que diz que, obviamente, como ele esperava, ficaram sem Coçando, jeito. dormindo, caralho. Cara, Técnica boa. se perguntando por que ele fez uma cena como aquela na primeira vez que encontrou o Sênior. O Pra provocar. Baek nunca tinha sido rígido com o pessoal da terceira série, porém agora que isso aconteceu, talvez ele comece a ser. O Jogeo Irmão, não vai ser mais rígido que tu, Prota. Tu tá tranquilo. Ah, vai ser rígido. Você é tão habituado de rigidez absurda. Ah, vai ser rígido, vai ser ferro. Você tem um diamante lá dentro. Quer se comparar a já rigidez? diz que tem certeza que eles todos vão ser arrastados pra isso. Era uma pena, mas o sofrimento ia começar pra todo mundo. O Jong, porém, diz que eles já Eu acho que vai parecer um descanso comparado com o que você já faz atualmente. esperavam que isso aconteceria quando eles souberam que os seniors iam voltar. Ele então fala pro Jogeo avisar todo mundo pra ser mais Caralho, agora que eu tenho que o cara tá treinando, tá com pedra aqui. Caralho, foda. cuidadoso como eles se comunicam com os O meu irmão fazia isso, colocava um saco de moedas aqui e fazia. Engraçado. que na hora sai falando que vai fazer isso. Porém, antes ele fala que tem algo que ele queria saber. O único detalhe é que ele ainda não tem certeza. Se o Baek Xion e o Cheong Myong lutarem de verdade, quem venceria? O Yoonjong pensa... O Prota! Coitado do cara. O cara pode ser tal geração, mas, pô, só experiência o Prota Milha. Todos os dois. E fala que se ele tem tempo pra ficar pensando nisso, já devia estar avisando todo mundo. Já tá começando a ficar com raiva do Jogeo, que desde a chegada do Cheong Myong tá tratando todo mundo da mesma forma. Ele relaxa um pouco enquanto ora nos garotos dormindo. Esse maldito bagunceiro não tinha ideia do problema que tava criando. Agora, os dias de paz e quietude no Monte Hua estavam longe. Irmão, você não tinha paz em tempo nenhum. Você acordava às 6 da manhã para treinar. Onde é que você é Na paz? sala do líder, alguém diz que é exatamente como ele esperava. Pior que eu tô reclamando disso, mas eu acordo 6h30 pra treinar também. Parece que uma sutil tensão tá se formando com o pessoal folhazinho do chá, segundo bom. pro terceiro ano. O líder diz que já sabia. Era questão de tempo para que isso acontecesse. A atual linha dos Baeks e dos Cheong são muito próximos em idade e atitude. Ao ponto que a mais nova dos Baeks, que é a Iseo, e o mais velho dos Cheongs, que é o Yoonjong, estão quase com a mesma idade. Isso porque, quando a seita começou a entrar em suas ruínas, eles tiveram que aceitar trainees de diversas idades. Quanto mais eles começavam a aceitar, mais bagunçado ficavam as classes. Normalmente, como a idade entre uma linhagem e outra é gigante, isso não cria algum conflito. Porém, agora que a diferença de idade não passa de 10 anos, eles não estão conseguindo se evitar. Talvez eles tenham sido apressados demais. Ele então fala que no passado, O Prata os discípulos resolve. da linhagem Xiong seriam completamente derrotados pelos do Baek. Porém, talvez isso não aconteça nessa linhagem. O problema é que ele achava que demoraria muito para chegar, infelizmente se aproximou tão rápido. Junto com a mudança na liderança desse lugar. Quando era só Yoonjong e o Jogeo dominando os terceiros discípulos, era difícil que algo acontecesse. Porém, Mas que o Xiong agora- Myong se juntou, a influência deles aumentou e com certeza eles estão buscando algo grande. Pô, vou ser sincero, não sei se já falei isso antes, já faz 2 meses, como eu disse no início do vídeo, que eu comecei esta manhua, então não sei. Mas o nome Cheong Myong é mais esquecível que qualquer coisa. Porra, já vi 4 horas dentro de manhua e eu não lembrava de Cheong Myong. Cheong Myong é meu... Porra, nada, pelo amor de Deus, Cheong Myong. Aí é complicado, aí não dá. Bom, resolvi, bora seguir. Dizendo que tudo isso é culpa das falhas dele. Pro que o líder responde que com certeza ele não é o culpado. Foi ele que sugeriu construir o Salão da Pétala Branca. E eles sabiam que eventualmente um problema aconteceria quando eles começassem a aceitar tantos discípulos da terceira série. E agora que eles têm uma idade parecida e não se conhecem muito bem, os problemas começaram. O Nan então pergunta o que ele propõe fazer. O líder só fala que esse é o trabalho da Mãe Natureza. Às vezes é melhor deixar que eles se resolvam com as suas próprias batalhas. Ui? Mas natureza, se uma pessoa morrer, é uma natureza, né? Acontece, seleção natural, chamam, né? Então vamos deixar. É isso que tá falando? O que eu tô ouvindo? As coisas podem acabar funcionando de uma forma melhor do que qualquer solução ouvi que eles certo? vão criar. O Nan diz, porém, que é dos discípulos que eles estão falando. Isso pode começar a escalar para um conflito violento. O líder então Pois? chama por ele e fala para ele ter um pouco mais de fé nos garotos que eles vêm treinando. Ele Não confio, não. Principalmente do Prota. Tá maluco? não acha que é a natureza do Baek Xion levar as coisas tão longe assim. Do Baek é pior que também é. Mas o Prota provocou, então vai ser ainda pior. Porém, o Nan pergunta se eles estão falando do Baek Xion. O líder dá risada e pergunta de quem mais eles estariam.
É aí que o Nan percebe que o líder não tem ideia da conversa que tá tendo. Ele não sabe que o grande problema é o Cheongmyeong. O líder já viu o Cheongmyeong treinando, mas nunca treinou com ele ou viu ele brigando. Ele deve achar que o garoto é só um rapaz de sorte que traz dinheiro pra esse lugar. E o líder diz que o Baekhyun é um garoto sensível com um bom coração. Sensível, com bom coração. Rapaz. Mesmo que ele decide revidar por causa daquela vergonha que ele passou, ele não vai querer acabar com os irmãos. Com certeza, o tempo vai passar e eles vão começar a se aproximar, então não tem com o que se preocupar. O Nan fala que ele entendeu, realmente eles vão deixar isso passar. Porém, ele já sabe muito bem que isso não vai terminar bem. O sol raia e os coitados dos discípulos tá tudo tacado no chão. Todo mundo pedindo socorro, falando que não consegue se mover. Enquanto Cheongmyeong diz que quanto mais bate no metal, mais forte ele se torna. De uma forma similar, quanto mais eles treinarem, mais resistentes vão ficar. Fala pra eles pararem de ficar coletando mofo no chão e se levantarem. Porém é aí que alguém se aproxima. São os outros discípulos perguntando como eles têm coragem de ficar deitado no meio do treino. A cara dos coitados que tava só deitado sim, pô. Eles começam a entrar no meio do treino, falando que vieram ficar de olho e não imaginavam encontrar esse bando de preguiçoso. O nosso rapaz tá só observando isso. Enquanto os caras falam pra eles pararem de relaxar porque a competição com a Borda Sul tava chegando. Assim que esse treino acabar... Meu Deus, já vão apanhar, será? Não sei. Como são figurantes, não é o cara principal, eu acho que talvez apanhem. Pra toda a seita e não deixar uma única poeira pra trás. Esse é o preço por eles terem ficado dormindo no meio do treino. Os trouxas tá tudo se perguntando o que aconteceu. Enquanto o Jogyo não tem ideia porque esses caras apareceram ali do nada. Nosso rapaz então se pergunta o que esses trouxas estão pensando. Pelo visto eles tinham levantado com o pé errado na cama hoje. Nosso garoto olha pro lado e pergunta o que ele tá olhando. O Jogyo fica com raiva que esse maldito não tem ideia que é ele que tá causando esses problemas. Sabe, só não liga. Fala pra ele esticar as costas e andar com o joelho reto. Voltando, Otto diz que se for para beber água é primeiro para pedir permissão. Ele então para e fala que tá ficando cansado desse monte de encheção de saco. Ele conversa com o Yunjong que consegue se acostumar a ficar apanhando todo dia, porém não esse monte de coisa trivial. O Yunjong diz que beber água? Estão indo nas regras mais obscuras da seita só pra deixar a vida deles difícil. Ele diz que os seniors estão falando pra eles jamais soltarem a espada mesmo quando estão dormindo ou tomando banho. Eles ficam enchendo o saco o dia inteiro e debatendo. Pera, que espada? Sobre coisas que não faz sentido algum. E se for a segunda, realmente faz sentido. Se talvez eles não devessem fazer algo sobre isso. Mas o Yunjong concorda. Porque ele responde que não tem ideia, mas claramente eles cruzaram a linha. Isso mesmo, dá uma olhadinha pro lado. E pergunta pro Cheongmyeong se eles não deviam fazer algo sobre isso. Ele pergunta o quê? E o Yunjong diz que tá falando sobre o sênior está enchendo o saco dos garotos. Nosso rapaz pergunta o que estão querendo dele, porque o Yong diz que ao menos ele poderia tentar fazer as pazes. Na hora, vai. E o Jong diz que talvez ele escolheu as palavras erradas. Ele ia falar algo, porém nosso garoto interrompe. E diz que ele sabe uma solução muito melhor que essa. Ele tem um plano que vai acabar com todos os problemas. O Yunjong quer saber que plano é esse. Porrada? Nosso rapaz fala que é simples. Ele ia bater em todo mundo. Todo mundo dos quartos escuta isso. E na hora o Yunjong grita mandando pararem ele. Nosso rapaz sai pulando pra lá e pra cá. Não vai dar certo não. Todos gritam que se ele sair dali eles estão ferrados. Os coitados tentam correr atrás, porém o Cheongmyeong passa igual um laser. Eles caem no chão falando que ele é rápido demais e não dava pra parar ele assim. Um outro aparece do lado falando que é só cercar, porém ele se agacha, não deu certo não. Desvia pra lá, tá correndo na direção da porta. Virou mais ninja? Duas abrir ela falando que dali ele não sai. Agarram pelo braço falando que prende. Pra quem não sabe, o clã Tanga, geralmente nas culturas do Monte Morim, Tanga geralmente é mais relacionado a ninja, veneno e venda de armas. Curiosidades. E com isso vem mais um monte, pega pelo pé, pega no outro pé. O Jogyo vem por cima e taca ele no chão. Ele deu errado? O protagonista grita, mandando largar ele. Porém, o Jogyo fala que não é pra soltar ele de jeito nenhum. Nosso garoto jura que se ele sair, esses malditos nunca vão agir como se fosse 100 anos atrás. Deixa ele sair só rapidinho e dá um soquinho em um deles. O Jogyo fala pra ele se acalmar um pouco, porque se ele bater no seniors ele vai ser banido da seita. Mas não vai. Por ele diz que sabe como ele é, porém dessa vez realmente não era a hora certa. Nosso garoto pergunta o porquê e o Yunjong fala que tá chegando a competição da Borda Sul. Ele tinha que pensar mais sobre isso. E se ele lutasse com ele e deixasse ele de uma forma que não ia dar pra ele lutar contra a Borda Sul? Nosso rapaz fala pra não se preocupar, que ele só ia bater o suficiente pra dar tempo deles se recuperarem. O Yunjong respira fundo e fala que mesmo assim ele não pode fazer isso, já que ia acabar com a confiança do sênior. Tudo que eles precisavam fazer era aguentar mais um pouco. Ver os sêniors enchendo o saco era melhor do que serem humilhados pela seita Sul.
Mas tem uma parada, né? O Prota, como já falou nos capítulos passados, ele já não acha que os Seniors tenham possibilidade de evoluir. Eles já nasceram com uma raiz ruim. Por mais que tenha uma construção decente, seja construída daqui para frente, vai ser limitada. O solo não aguenta uma construção muito boa, porque as suas bases são ruins. Ela teria de demolir tudo para construir algo novo. E daí, esses aqui já começaram há mais tempo, tem mais tempo para se desenvolver. Então tem uma base melhor. É complicado. Pelo que o Prota disse lá, não lembro quando é que foi. Isso foi... Encontrei, tá aqui, este momento. Eles podem começar a aprender a administrar o negócio. O Jogo questiona se ele ensinaria um cara de 40 anos algumas artes marciais e na hora ele fala que não. Ele então diz que esse não é o único... É basicamente metade. Então seria 50% do Prota confiar no cara. Se de 40 ele não é 100% do que ele não ajudaria, de 20... ele provavelmente diria que 50%, porque uma pessoa que... Isso é curiosidade do mundo real, ok? Não é coisa de manhua nem nada do tipo. Pessoas, quando são crianças, têm muito mais fácil de aprender, têm mais facilidade de aprender algo. Então, é muito melhor ensinar algo quando ainda és criança. É muito mais fácil aprender idiomas, culturas, linguagens e estou-me a repetir, mas tudo é mais fácil de aprender quando és criança. Claro que há coisas que precisas de mais bagagem para entender, tipo física quântica, por exemplo. Aí é melhor aprender ao longo do tempo, mas começar a ganhar as bases desde criança. É isso. Bom, vamos seguir aqui para o manhua. Vamos lá. Nosso rapaz diz que não concorda e prefere sair arrebentando os dois. Enquanto o Jong pede para ele, por favor, deixar passar dessa vez. O Xiaomyong estava pensativo e fala que tudo bem. Com isso, eles balançou a cabeça. Rapaz, agora que eu tô notando, tô com roupa branca e o fundo tá rosa. Igual a quem? Ó, o pessoal do Mantua. E começa a soltar o rapaz. Ele então pergunta se tudo que ele tem que fazer é esperar até o dia da competição e os caras falam que sim. O Xiaomyong então se senta e diz que tudo bem. Ele sabe que eles vêm passando por muita coisa, então dessa vez ele vai escutar. Porém, ele tinha uma única perguntinha. O que era pra fazer se os caras começassem uma briga? O Yunjong acredita que isso não vai acontecer, então tudo que ele pede é só pra não provocar os caras. Nosso garoto diz que já que isso é o suficiente, vai ser fácil pra ele. No outro dia de manhã, o Baek ele vai provocar e eles vão começar a briga, e aí o Prota vai atacar. Conta pro amigo como as coisas estão indo. Que responde que é surpreendente, mas parece que tá todo mundo obedecendo. Ele consegue perceber que o garoto tá meio bravo, porém ele até agora não falou uma única palavra ofensiva. O Baek tá impressionado. Pra ele, esse rapaz era daqueles que gosta de uma briga. O plano era provocar que ele de propósito iniciasse uma briga, então como sênior ele desse uma lição. Porém, ele estava sendo muito mais paciente do que ele esperava. Ele então pergunta se não dá pra pôr um pouco mais de pressão nos caras, porém um amigo fala que eles já chegaram no limite. Se eles escalassem as coisas mais um pouco, acabariam recebendo a culpa no final. O Baek começa a reconhecer que não era só uma criança de cabeça quente. Ele então pergunta como estão os outros garotos e o cara responde que nada demais, além do fato que eles estão seguindo um treino estranho. Porém, ele queria deixar claro que ele achava que não dava mais pra continuar com isso. A qualquer momento, os anciões poderiam ficar insatisfeitos com esses acontecimentos, já que a competição está se aproximando. O Baekxion fala que sabe disso, e agora que eles já cozinharam o suficiente, estava na hora da refeição. O amigo pergunta o que ele quer dizer com isso, pelo que ele questiona se ele se lembra o quão obedientes eram os garotos. Antes deles saírem pro treino isolado, eles não eram nada além de crianças inocentes. Porém, ele nunca esperava que tanta coisa ia mudar em um único ano. É que eles são obedientes, só mudou de pessoa, né? Um ditado diz que quem mora com o lobo... Obediência é uma coisa, submissão é outra. Eles já eram obedientes, agora são submissos ao Prota. Vá. E ele não vê razão pra punir as pessoas inocentes por causa de um garoto. O problema que eles tinham era com o Xiaomyong e só com ele. O cara então quer saber o que ele tá propondo pra que eles façam. O Bandaninha fala que, obviamente, eles têm que deixar claro os princípios do Monte Hua. Como o Xiaomyong era um irmão precioso, ele precisava guiar ele pro caminho certo. Ele poderia ser arrogante, porém, eventualmente, também se tornaria um pilar da seita. O único problema é como que ele vai guiar esse rapaz. Se fosse possível, ele queria evitar ter que usar força. Porém, ele tá com medo que ele não tenha tempo suficiente para ser gentil nesse processo. Em alguns momentos de dificuldade, o amor era demonstrado de uma forma cruel. Um amigo fala que tem certeza que... Vai te apanhar tanto, vai ser esculagem, eu vou adorar ver isso. Eles vão entender as intenções. E o Baek diz que sim, por mais que, por enquanto, eles vão odiar ele. Ai, é que tudo que tá acontecendo vai ser revelado pra ele, porque ele vai entender no futuro o que o Prota tá fazendo. Por isso é tão bom, porque ele vai
Tá a descrever o sentimento que ela vai passar. Praticar e nosso rapaz tá querendo sair pra treinar. Finalmente a seita tava livre pra ele começar a praticar. Todos os lugares que ele vinha treinando agora não dava mais pra usar. E aquela maldita garota já tinha chegado sem ele perceber 2 vezes. Não dava pra terceira vez acontecer. Ele não consegue acreditar que tá tendo se tem uma primeira, tem uma segunda, com certeza vai ter uma terceira. que ir tão longe pra não ser encontrado por uma criança. Não só isso, aquele bonitinho agora tá enchendo o saco dele por causa de um monte de regra antiquada. Obviamente que ele sabe de um jeito bem fácil de resolver isso. Porém, ele se lembra do Yunjong pedindo por favor. E por alguma razão, esse maldito ficava lembrando ele do irmão Jangmoon. Por mais que eles não fossem parecidos, as expressões que eles faziam eram iguaizinhas. O que eu achei parecido realmente foi a expressão. Ele decide que tudo bem, ele vai ficar bem tranquilo até o dia da competição. Por mais que ele quisesse espancar o pessoal da linhagem Baek, a vontade é muito maior de acabar com os bandidos da seita Sul. Ele então para porque faz sentido. Encontrou um lugar bom pra treinar. Começa a sacar a espada e já olha pros lados. Com medo de mais uma vez ter alguém olhando ele. Tava difícil treinar e ele não podia nem mais baixar a guarda. Tudo por causa daquela maldita garota que ficava aparecendo do nada. Quando ele tá treinando com o pessoal, ela só fica observando. Mas assim que ele fica sozinho, ela surge do nada perguntando se ele pode conversar um pouquinho. Se desse pra sentir a presença dela, ele ia evitar igual a praga. Só que por alguma razão esquisita era impossível detectar aquela mulher. Talvez ela fosse um fantasma. Ele começa a rir de si mesmo, falando que ficou vivo por 80 anos e não viu um. Porém, ocasionalmente ele conhece 80? Tu tinha 60 na vida passada? essas pessoas que têm uma presença extremamente baixa por causa da fraqueza do Ki. Porém, mesmo pra esse tipo de gente, a dela era incomum. Rapaz, ele olha na espada, ela tá logo nas costas, encarando ele. O coitado solta um grito, falando que de novo a maldita apareceu. Ela tá encarando ele tranquilamente, enquanto ele fala que quase teve um moça bonita. Bonita. ataque do coração. Ela então aponta pra si e fala que ela é a sênior dele. E ele é o júnior. Nosso garoto pergunta, e daí? Ela então manda ele ser um pouco mais educado. Porém, ele não tá nem aí pra essa assustadora garota fantasma. Então pergunta o que foi e por que ela fica enchendo o saco dele seguindo toda hora. Na hora ela questiona que negócio é esse de encher o saco, ele pede desculpas. Enquanto pensa que o irmão Jangmoon deve estar rindo nos céus que ele tá pedindo desculpa pra uma garota que tem idade pra ser a neta dele. Porém, ele se acalma. Encara ela pensando o que tem que ela é muito bonita. O problema é que era impossível saber o que ela tava pensando. Porém, ela então comenta sobre a técnica de espada. Bonita ele queria mesmo. saber sobre aquilo que ele fez que criou as pétalas. Ele fica meio confuso e diz que não tem ideia desse negócio de pétala e nunca ouviu falar. Talvez ela tenha visto nos sonhos e era uma pena e não ia poder ajudar. Ela corta o fingimento e fala pra ele ensinar. Ele fica meio sem graça e pergunta o porquê. Por que ela tá dizendo isso pra ele? Ela insiste, falando que aprendeu a técnica que consegue invocar as pétalas de cerejeira. É aí que ele começa a entender por que ele tá sendo seguido. Ele achava que ela ia pedir alguma técnica que não era ensinada no Monte Hua, ou ficar acusando ele de aprender uma técnica marcial secreta. Ele então pergunta se ela reconhece o que ele usou. Ou na verdade, calma aí, que ele falou errado, ele não sabe de nada não. Ela começa a ficar com raiva do maldito. Tá mordendo lábio. Fala pra ela seguir em frente e contar pra todo mundo que viu isso. Ela responde que vai contar até pro líder da seita. Porém, nosso garoto só diz que ela faz o que quiser e não tá nem aí. Isso porque ele tem certeza que ninguém vai acreditar que um garoto que acabou de entrar na seita do Monte Hua sabe usar as técnicas que conseguem invocar as pétalas. Então, verdade, assim faz sentido. Mas também é um caos ambulante, traz possibilidades a qualquer momento, então eu não duvidaria tanto assim. Senhor dele. Obviamente, ele é o Júnior, então como é que ele ensinaria alguma coisa pra ela? Se algo assim fosse acontecer, era ele que na verdade que tinha que aprender dela. Ao ver que ela fica quietinha, ele percebe que talvez isso tenha funcionado. Porém, ela responde que não se importa com isso e quer aprender. Quando se tratava de aprendizado, não existia idade. Nossa, agora pro teu argumento aí. Faixa etária não interessa pra isso, mas quando é conveniente pra mim, aí é importante. Mas fica pensando que não dá pra argumentar contra isso. Então fala que não sabe exatamente o que ela viu, porém ele tem certeza que deve ter sido só um sonho. Provavelmente ela devia estar meio acordada e alucinando por treinar muito. Porém a Xiaoyu responde que sabe exatamente o que ela viu. Isso porque ela já tinha visto antes. O Jangmyeong fica confuso. O estilo da pétala de cerejeira é o único conjunto que... Será que a outra seita lá roubou e ela viu dela? Realmente consegue invocar as pétalas. Só que esse estilo sempre foi algo secreto, nunca escrito em nenhum tomo e só passado de pessoa para pessoa. E somente os anciões do Monte Hua conheciam ela. Porém, naquele dia da cordilheira, todos os anciões do Monte Hua foram mortos. Ninguém nunca imaginou que isso também causaria o fim da existência dessa técnica.
Então como é que ela conhece alguém que sabe essa técnica? Ele já tem ideia do que isso significa. E então pergunta pra ela qual é a conexão dela com a seita da Borda Sul. O lugar fica um silêncio e ela, confusa, pergunta o porquê da Borda Sul. Porém, rapaz, nosso garoto já tá sacando a espada. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Porém, o Xiong Myung tá só se perguntando se ela tá fingindo ignorância. Porém, a cara de trouxa dela não engana. Ela claramente parecia completamente confusa e considerando quão bobinha ela era, ele tem certeza que ela não tá fingindo. Porém, de certa forma, faz sentido. Ele duvida que os caras da Borda Sul tenham dominado aquela técnica ao ponto de conseguir invocar as pétalas. Algo assim só seria possível com faz alguém que sentido. dentro do Monte Hua e possui o Ki único desse lugar. Ele então pergunta o que ela Tem quer Ki dizer único por aí? falar que já viu isso antes. A região é propícia para isso? Ou o ambiente que, da forma de treino que eles fizeram desde o início é propício para acontecer as pétalas? Eu não entendi isso. Ele quer saber aonde e quando ela viu. Aí o seu hesita e diz que ela viu há muito tempo atrás. Depois disso, já pede pra ele ensinar de novo. Nosso rapaz percebe que aí vão eles de novo. Porém, diz que ele já avisou que ele não tem nada pra ensinar pra ela. Porém, ao ver que ela tá apertando a espada, ele já percebe que ela não desistiu. Porém, ela para por um segundo e ele fica animado que finalmente ela vai deixar ele sozinho. Só que aí que ela vai pra sacar a espada de vez. E avisa que se esse é o caso, ele não deixa escolhas. Nosso rapaz quer saber por que ela sacou essa espada. Ela taca a Vai barriga lutar no contra chão o e diz que Prota? percebeu que ele não tem a intenção de ensinar ela. O Xiong Exato. Myung tá querendo saber se essa maluca tá falando sério. Ele diz que já falou que não Vai vai pra ensinar, porrada? então por que ela sacou a espada? Ela fala que é porque... Se não vai me ensinar, vou te espancar até tu me ensinar. Faz sentido, boa certo. estratégia. Ela é a Vamos. senior dele. E Vamos. ele, como júnior, vai ter que aprender uma lição. Nosso Sim. rapaz já percebe porque todos os outros caras parecem evitar essa maluca. Claramente tem algo errado com ela. Ela manda ele se preparar que não tem ideia do pra quê. Antes dele terminar a frase, quase já tomou-lhe uma estocada. Porra. Rapaz, ela dá uma encarada, joga a espada pra cima e manda-lhe um redemoinho. Caralho, Ele ela é forte. consegue se esquivar, porém percebe que ela não é fraca igual os outros. Claramente, esses ataques tinham a intenção de acabar com ele. Ele então pergunta por que a senhora dele tá tentando matar o Júnior com essa espada. Ela responde que é porque sabe que ele é mais forte do que ela. Pisa no chão e vai pra dar-lhe mais um corte. Ela aperta o cabo da espada enquanto ele percebe que não estava errado do que pensou. Os ataques dela eram rápidos e calmos e criavam uma espécie de miragem. E ela facilmente conseguia esconder os golpes que tinham a intenção de matar. Mais uma vez ele se esquiva por pouco. Ela era muito mais forte que Yoongeon e qualquer discípulo da classe dele. Desde o momento que ele voltou, ela é a pessoa que tem um estilo mais próximo do verdadeiro Monte Hua. Nessa hora, ela grita que achou uma abertura. Meu Deus, e parece que vai quase tacar acerta pra nós. a cara dele. Rapaz, Que manda isso? um corte de cabelo. Nosso menino se vê na louco. lâmina e corre pra trás perguntando se ela realmente tá querendo matar ele. Ela tá ofegando enquanto ele fala que teria morrido se não tivesse saído do caminho. Porém, aí Seu só diz que tinha certeza que ele ia se esquivar. Nosso rapaz diz que é melhor tomar cuidado com essa certeza toda. Ela Eu acho que nem o Prota tem tanta certeza assim quanto tu. pula na direção dele e ele consegue bloquear mais um ataque com a espada. Agora que ele sabe que ela não tem nada a ver com a seita da Borda Sul, ele não pode de forma alguma machucar ela. O que faz com que ele tenha que resolver isso sem deixar nenhum ferimento sério. Mais Como? uma vez ela pisa no chão, já dá uma olhada e quase corta ele de novo. Meu Nosso Deus, já rapaz ouviram fala pra ela que já o- pediu pra parar com esses ataques assassinos. Esqueci o nome do. Mas aquele Ela tá cara. exausta, porém diz que como Do Baby uma Looney sênior, Tunes que nosso gira garoto muito. corta a Era frase qual dela no meio nome? e fala que como uma sênior ela tem que Lembro parar não. de tentar matar o Júnior. Porém é aí que algo chama a atenção dele. Os olhos dela pareciam estar sem foco algum. E ele Já disse tá que ela cansada? havia sido intoxicada pela lâmina. A sequência de ataques mortais que ela tentou utilizar fez com que ela entrasse nesse estado de transe. É nesse estado que os artistas marciais conseguem alcançar uma espécie de iluminação. Acabar louco, com esse bom. estado dela pode arruinar a única chance que ela vai ter de alcançar essa iluminação e aprender algo novo. Ela ataca mais uma vez, enquanto ele diz que um artista marcial menos qualificado correria pela vida ao invés de tentar se aproveitar disso. Porém, a verdade é que por mais que ela tenha ficado mais rápido, os ataques dela estão cada vez mais com falhas. Ela precisava mudar os ângulos do corte. Ela dá mais um Vai ataque e guiá-lo? ele bloqueia com a lâmina. Como Vai se ela guiá-la? parece Legal. lutar algo. Para no chão, girando, filha menina Blade. Ele percebe que cada Só agora que entendeu isso? ataque que ela tava dando tava permitindo ela aprender algo. Até esse momento ele acreditava que o Jogueo era a pessoa mais talentosa no Monte Hua. Porém, ele não tinha chance alguma contra ela. Mais uma vez ela olha pra trás e vem pra cima do nosso garoto. Ele admite que ela era rápida pra caramba. Porém, ela ainda precisava subir mais o braço da espada. Mais uma vez ele se esquiva e diz que dessa forma ela nunca vai conseguir cortar a garganta de alguém. Ela vem pra mais um ataque, ele nota que dessa vez ela mirou baixo demais. Outra vez foi alto demais. Na outra, o ataque pegou no lugar errado.
Porém, no seguinte, ele começa a perceber que ela já estava se acostumando. Enquanto os Opa! dois brigam, alguém de cima observa. A iluminação tá vindo. Eita, rapaz, era Vixe! logo Vai o Baek atrapalhar? Xion. A Yuseo estava exausta. Enquanto nosso rapaz diz que por mais que ela estivesse constantemente melhorando, esses movimentos eram só temporários. Julgando pelo estado atual, ela estava entrando num transe ainda maior. Porém, aí que o Baek puxa o ar e de cima da montanha grita perguntando qual é o significado disso. Nosso rapaz olha confuso Ela saiu do transe? Coitada. e pergunta da onde que esse maldito saiu. Porém, sem falar nada, ele já saca a espada. Pula e vai na direção do nosso rapaz, chamando Já? ele de pivete. O Chongmyung fica assustado num segundo, porém no outro já encara. Pula na direção dele e vem com o pisão, fi. Rapaz, dá uma bicuda na lâmina do trouxa. Como é que isso funciona? É tão fácil assim? Porra. Se com isto aqui que é uma luz doeu, imagina com a perna. Tá doido? Os ataques colidem, porém claramente o pé do nosso rapaz tem mais aura que a espada. Que bizarro. É a primeira vez que eu vejo um espadachim no chutão. Isso não acontece não. Imagina o Zoro dar um chute. Não dá. O Baek É como ver o Sanji dar um soco. tá confuso, nosso garoto não tá nem aí pra nada. Dá-lhe a bicuda tacando o trouxa no chão. Com isso, nosso rapaz cai enquanto a fumaça abaixa, morrendo de raiva que esse maldito teve coragem de usar a aura da espada contra ele. Porém, é aí que ele se lembra de algo. E ao olhar para trás, a Yuseo tava ali ainda. Ele sabe o quão raro e precioso é esse momento para um artista marcial. Porém, se ela acordasse de forma prematura por causa disso, Ela gritou. e que ele olha e vê que ela ainda Sorte. parecia estar dormindo. Ela era uma garota bem serena, ou talvez até serena demais. Porém, ao menos isso foi bom. Se ela tivesse acordado de nada só por causa dessa troca de golpes, ela ia se arrepender pro resto da vida. Nisso, o Baek Xion se levanta e pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Por acaso, ele não sabia o quão importante era esse estado subconsciente para um artista marcial. Nosso Ela sabe, por isso mesmo tá aqui. rapaz tá se perguntando por que ele fala isso quando foi ele que atacou. O Baek continua falando que não esperava muito do nosso rapaz, porém não imaginou que ele era tão baixo assim pra querer acordar ela. Obviamente, Acordar. nosso garoto não estava querendo acordar e sim ajudar. Nisso ele pergunta pro Baek por que ele usou a aura de espada sabendo exatamente o que estava acontecendo. E se ela acabasse se machucando durante o ataque dos dois. O Baek insiste falando que ela não estaria em perigo se nosso garoto não se defendesse. Nosso rapaz pergunta se era só pra ele ter morrido sem fazer nada. Realmente essa linhagem dos Baek era um bando de cabeça dura. Normalmente num grupo de discípulos tem um outro louco, porém esse grupo parecia o contrário. O Baek então pergunta o que ele tá falando e diz que jamais pensaria em matar ele. Porém, nosso rapaz responde que a espada do cara tinha aura e claramente ele tinha intenção de matar, não fica mais perigoso que isso. O Baek vai falar que Lamento. não, porém ele sabe que é verdade. Ele realmente atacou com tudo que tinha e a intenção de matar. Então por que esse moleque tá intacto na frente dele? O Baek fica encarando e fala que não vai perguntar o porquê ele tá ali. Porém, era bom ele abaixar essa espada e sair desse lugar imediatamente. Se não fizesse isso, o senhor dele teria que mostrar a fúria de um artista marcial. Nosso rapaz pergunta se ele tem Pronto, espanca ele de forma tranquila pra ela não acordar, por favor. certeza. Enquanto pensa que isso é exatamente o que ele quer falar pra esse garoto. Ele olha pro lado e pensa que é uma pena que a Yuseo não vai ter como aproveitar isso. Era a oportunidade perfeita que dificilmente vai aparecer de novo. Culpa desse maldito que veio atrapalhar os dois. Porém, de certa forma, isso também deve fazer parte do destino dela. O objetivo dele é criar o máximo de mestres no Monte Hua, porém a chance que ela havia recebido já tinha zarpado. Com isso dito, ele ainda pode se vingar do maldito que acabou com a chance dela. Nisso ele pergunta se o Baek realmente quer fazer isso, que responde pra ele não o insultar. O Chongmyung só diz pra ele ser mais comportado, porque ele tá ficando preocupado com o Sênior. Isso porque ele não acha que vai refletir muito bem se todo mundo ficar sabendo que ele lutou contra um Júnior. O Baek Xion, porém, pergunta se ele realmente acha que ele vai se importar com algo como isso nesse momento. Ele devia estar falando isso porque achava que os anciões iriam proteger ele, porém nada disso iria acontecer. Ele Não fala vai? pro nosso rapaz que ninguém nesse lugar vai conseguir proteger ele. O Chongmyung responde Do que ele quê? é ousado de dizer algo assim. Porém diz que ele tem uma forma melhor de resolver esse problema. O Baek já quer saber qual truquezinho ele tá planejando. Nosso garoto diz que não é truque nenhum, tudo que ele quer fazer é um juramento. Nenhum deles iria divulgar pra absolutamente ninguém o que acontecesse ali. Isso quer dizer que mesmo que ele fosse espancado, ele não ia falar pra nenhum ancião o que aconteceu. Porém, Muito interessante ele isso. queria que o Baek fizesse o mesmo juramento. O trouxa não tem ideia o que esse moleque tá planejando. Ele diz que pelo visto ele tá querendo blefar de alguma forma pra sair desse combate.
O protagonista fala pra ele, fica quieto que não é nada disso. O que ele tá dizendo é que eles deveriam abandonar os ranks e a posição na seita e lutar de uma forma justa. Independente do que acontecesse, eles não poderiam guardar nenhum rancor. Dessa forma seria melhor pros dois. Ele jurava que não ia contar pra ninguém da seita o que acontecesse ali. E tudo que ele esperava é que o Baektion fizesse a mesma coisa. O danado já tá sorrindo. Diz que concorda e admira que ao menos coragem não falta no garoto. Se era isso que ele queria, ele jurava nesses termos e prometia jamais contar pra ninguém o que acontecesse ali. Nosso rapaz sorri, pergunta se ele tem a palavra. O Baek sorri de volta e diz que desde que ele tem a dele tá garantido. Ele então aponta a espada e fala que assim não vai ter consequência alguma. Durante esse combate eles não estariam presos a nenhuma irmandade da seita. E com esse combate ele colocaria em desconto faz o F, irmão. Faz o F agora. Eles poderiam começar o treino. Nosso garoto sorri e pergunta que negócio é esse de treino. Ele fala pro Baek que ele tá bem errado se acha que isso aqui é uma boa chance de praticar. Pisa no chão, querendo saber quando ele falou que era um treino. Humilhação! A única coisa que aconteceu aqui é que ele ia ser espancado. O Baek tá com essa cara de trouxa confuso. Ele sabia que esse pivete era só um garoto que tinha entrado 6 meses na seita. Então fala pro nosso garoto que dá pra perceber que não tem nem como salvar ele. Porém o Xiong só fala que é ele. O Baek pergunta o que ele tá querendo dizer e nosso rapaz fala que é ele que não tem salvação. Isso porque só alguém maluco da cabeça pra puxar uma briga com ele assim. O trouxa tá se mordendo, falando que esse maldito não recua nunca. E diz que tá na hora de acabar com isso aqui agora. Rapaz já ativa a hora da espada e manda um corte na direção dele. O vento passa cortando o chão inteiro e nosso menino tá impressionado com o quão ruim e amador são os ataques daquele cara. O Baek pega na lâmina e se joga na direção dele. É sério isso? O Xiong percebe que ele tava usando uma versão meia boca da ilusão das lâminas. Claramente essa modificação era próxima ao estilo da seita da Borda Sul. Enquanto os caras da Borda Sul estão copiando Monte Hua, ele tá aqui no Monte Hua copiando o estilo da Borda Sul. Tudo Meu isso Deus. era patético. O Tudo Baek invertido. grita falando que agora ele vai aprender uma lição que nunca vai se esquecer. Porém o protagonista só se agacha pra se esquivar. Dá uma olhada e fecha o punho perguntando que lição é essa. Avisando que nenhuma vez na vida dele, ele foi tão humilhado a ponto de ter que aprender lição de uma pessoa como ele. Rapaz, o Baek percebe que tá vindo bem na cara dele. Nossa, foi afundado, coitado. Delicioso. O trouxa é atacado longe pra caramba, explode a montanha e já tá com aquele ketchup na cara. Nossa, rapaz, só dá uma olhada e o corpo fica no chão. O trouxa... É bom que, assim... eu ia dizer que já desmaia, que assim não teve clash de aura e assim talvez já ainda tenha epifania. Você começa a se levantar enquanto se treme. E o protagonista só fala pra ele se erguer logo. O Baek quer perguntar como isso aconteceu, porém o Chong só responde que é óbvio. Ele fez esse monte de alteração amadora numa técnica que nem combina com o estilo dele e era cheia de abertura. O Sênior insiste, falando que nunca ninguém detectou uma falha nesse golpe. Pro que o protagonista fala que é o problema de ser um peixe grande no mar pequeno. Rapaz, o trouxa tá se mordendo de novo. Ele tenta se levantar, mas tá cambaleando todo. Porém, nosso garoto elogia que ao menos ele conseguiu ficar em pé mais uma vez. Nisso, Baek pergunta que negócio é esse do estilo dele ter falhas. E o nosso rapaz só fala que nesse momento ele pode estar um pouquinho acima dos juniors dele. Porém, aprendendo algo dessa forma, logo ele seria ultrapassado. Porém, o Sênior diz que não faz sentido acreditar em algo de um novato como ele. O novato que te espancou com um golpe. Myung nota que esse cara tá cometendo os mesmos erros que o Song Baek cometeu. Não era algo único dessa geração, já que aconteceu bastante no tempo dele também. Porém, é só que naquela época ele não percebia as consequências que esse tipo de tendência tinha. E agora, com a experiência que ele tem, ele facilmente reconhece o problema disso. Ele então fala pro Baektion ser grato que ele é um discípulo do Monte Hua. Se não fosse por isso, ele seria espancado até não sobrar nada. Porém, ele ainda era um deles. Era o papel dele guiar ele para o melhor caminho, porém o processo ia ser meio doloroso. Só que ele não tinha que se preocupar que a espada ia continuar guardada. O Baek tá meio confuso com essa ameaça. E o protagonista diz que tem muita gente que fala que a técnica do Monte Hua tenta alcançar a beleza das pétalas de cerejeira. Porém, só diz isso quem realmente não entende esse estilo, já que o objetivo não é simular as pétalas. Ele então decide ficar em silêncio e fala que de qualquer forma o Baek não ia entender. Primeiro ele ia apanhar um pouquinho para começar o aprendizado. O Baek vê o vulto da lâmina vivo e logo tem uma tempestade de braços na direção dele. Toma-lhe uma atrás da perna, uma na cara, uma no peito, uma no braço. Rapaz, a outra perna também tá toda ferrada, coitado já cai. Toda vez que os rapazes vai dar um... Ele é um desgraçado maldito, mas eu tô ficando com pena dele. No ataque ele fala exatamente onde vai bater. Porém o trouxa do Baek já tá de 4 no chão. Enquanto Chong Myung tá dando a sequência de ataque. Ele para um pouquinho e o Sênior tá se tremendo. Porém, rapaz, ele não vai ter descanso. Não vai parar não. Mais uma vez.
A carinha de que vai pegar leve pro Sênior. O Buck olha pra cima e ele grita que esse agora vai na cabeça. Com isso, toma-lhe uma certeira no meio do crânio. Ou, na verdade, mais um monte, uma sequência de umas 10 na cabeça. O coitado é afundado e perde a consciência. Coitado. Coitado não, finalmente, porque quanto mais rápido ele desmaiar, mais rápido ele vai parar de apanhar. Se passa, ele ainda tá na cratera da montanha. Aos poucos, ele começa a acordar. E assim que abre os olhos, o Xiangmyeong aparece, falando que ele demorou muito. Ele toma um susto e vai falar algo, porém logo na hora sente a dor de cabeça. Nossa, rapaz, sorri, fala pra ele não ficar tão assustado assim. O Baek tá ali sem falar nada. A única coisa que ficou muito clara é que ele não teve chance alguma. Uma derrota esmagadora na qual não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele então se acalma e diz que quer perguntar algo. Como? Ele queria saber como que ele se tornou tão forte. O protagonista fica impressionado. Ao menos ele era rápido para aceitar a realidade. Ele então se aproxima e fala que ele não é muito forte não. É só que o senhor dele que é muito fraco. O Baek pergunta como isso é possível. Nosso garoto diz que essa é sua verdade. O trouxa insiste, falando pra parar de insultar ele. Porém, coitado tá morrendo de dor. Ele para um segundo e fala que ele é o Baek Sheon. De todos os discípulos do Monte Hua, ele é o mais forte e reconhecido pelos anciões. Irmão, tu acabaste espancado por uma pessoa do Monte Hua. Então... E ela também é discípulo. Então acho que não é mais forte. Nosso garoto diz que sim, ele tem potencial. Porém, isso não quer dizer que nesse momento ele não é fraco. Aponta pra ele e diz que nesse momento ele é só um sapo preso no poço. O trouxa tá todo confuso sem entender o que ele tá falando. O protagonista explica que do fundo do poço ele não consegue notar o quão vasto é o mundo e fica cheio de autossatisfação porque não entende o quão fraco ele é. O Baek pergunta se ele tá sendo chamado de fraco, logo ele dá-lhe uma tossida e nosso garoto fala pro Sênior prestar atenção até porque o Monte Hua tá falido. Ele responde que já sabe disso e é por isso que ele vem trabalhando mais. Tava, no caso, o prato já resolveu. O máximo que ele pode pra restaurar a glória desse lugar. Porém, o Xiangmyeong diz que na visão dele, trabalhar duro é o que ele não vê ninguém fazer. Ele e os amigos ficam nesse treino isolado patético e volta pra beber. A competição com a borda sul chegando e os sêniors mais ocupados enchendo o saco dos juniors. Um verdadeiro trabalho duro requer sacrifícios, o que quer dizer que você tem que desistir de coisas que quer fazer por aquilo que você mais quer ter. Se ele não abandonou nem a vontade de se vingar por causa daquele dia, ele com certeza não estava trabalhando duro. Tudo que ele realmente queria era sair dessa pequena seita. Ele tem certeza que a única luta de verdade que ele deve ter tido foi contra a Borda Sul. Porém, ele devia saber que além dos caras da Borda Sul, tinha gente que muito os superavam. Então era bom esse sapinho parar de achar que era um prodígio. O protagonista não é forte, é só que ele realmente é muito fraco. Rapaz, o coitado tomou um esculacho, ele não tá falando nada. Ele só diz... Não é esculacho, é uma encarada na verdade. Se esse é o caso, isso quer dizer que nas outras seitas tem alguém mais forte do que ele. Nosso rapaz diz que isso aí já é besteira, óbvio que ele é o mais forte que existe. O Baek tá confuso com essa confiança toda. Nossa, rapaz... Eu ficaria confuso com o que ele disse antes. Que disse, não, eu não sou forte. Tu é que é fraco. Mas existem pessoas mais fortes do que tu? Não, aí também, pô, calma lá, que é isso, pô. Só explica que ele não perdeu que ele é forte e sim, porque no estado atual ele nem mesmo venceria a Borda Sul. Não esquece sobre lugares como os templos Shaolin, o clã de Wudang e o clã de Nangung. Ou seja, não precisaria do Xiangmyeong pra bater nesse cara. Ele pergunta se o Baek entendeu, que finalmente diz que sim. É claro que ele já sabe disso, porém ele não tem escolha. Ele não era um discípulo das 10 mais fortes seitas e tudo que ele pode fazer é jogar o melhor com as cartas que recebeu. O Xiangmyeong bate com a espada na cabeça e diz que é exatamente por isso que ele tá reclamando. Ele não tá fazendo o melhor possível com as cartas que recebeu e fica falando que tá trabalhando duro. Ele tinha que entender que se esforçar não era a única coisa importante para se tornar um mestre. Se uma pessoa ficasse o dia inteiro batendo um boneco de palha, talvez em umas 5 gerações ela aprendesse algo. O Baek fica em silêncio. Então pergunta se ele tá dizendo que sabe qual que é o caminho correto. Nosso rapaz diz que ao menos ele sabe um caminho melhor do que o qual ele tá seguindo. Nisso, o Baek faz a pergunta, será que dava pra ajudar ele a ficar mais forte? Nosso rapaz sorri e diz que é claro que consegue. Nisso, o Baek morde os dentes, mas mostra um sinal de respeito e diz que humildemente pede ajuda pra ficar mais forte. Ele jurava que iria fazer qualquer coisa que nosso rapaz pedisse. Ele não se considerava acima do seu júnior se pudesse aprender algo que o levaria pro caminho da maestria. Agora, a primeira coisa que tu tinha de fazer, sabe o que era? É pedir desculpa à moça, que tu destruiu a iluminação dela. Que eu sei que isso é uma ruim, então ela vai ter um protagonismo no futuro, que ela vai recuperar isso, certeza. Mas por agora, tu atrapalhou muito ela. Por isso que ele desejava aprender, só que o Xiangmyeong corta ele no meio e diz que não tá afim não.
O Beck fica meio confuso. E nosso rapaz diz que não, obrigado, ele não tá muito afim de ensinar. Eu falei, aquilo que eu previ aconteceu. Esse cara, o Prata já não tem interesse nele porque já é velho demais. Então ele não vai alcançar tanta coisa. Ele até pode ser um prodígio, mas por mais que ele consiga absorver 1,2% mais rápido, mas o resto absorve em 1x. Este absorve em 1x2. 1x estou a falar de velocidade, tipo a velocidade do YouTube. Aqui, tipo, velocidade, tem aqui as velocidades. Tipo isso. Este carinha aqui absorve nesta velocidade. O resto da seita absorve... Eu não estou a mostrar, que raiva. Sou burro. Aqui. A maioria da seita absorve nesta velocidade, que é o normal. Vixe, eu estou numa imagem horrível, mas enfim. O resto absorve aqui. Então, quer dizer, este aqui... Eu não estou explicando nada com nada. Bora seguir. Ai, ai. Coitado, agora quer saber o porquê. Basicamente, ele absorve mais rápido, mas como ele já desperdiçou mais tempo de vida, já não vale a pena. É só isso. Qual que foi o ponto de falar esse monte de coisa e dar esses ensinamentos se não vai o ajudar? Nosso garoto, porém, só pergunta por que ensinaria ele. Dá mau trabalho fazer isso. Eles ficam se encarando. E o Cheong Myong se levanta, falando que o Senhor quer alguém troca. Entender algo errado. Eles ainda não tinham terminado ali. Realmente era engraçado quão egoístas as pessoas eram às vezes. Ele poderia acreditar que estava tudo resolvido depois do que ele fez, porém isso não era punição suficiente. Por enquanto, ele só tinha pago o preço de ter enchido o saco dos discípulos do terceiro ano. Porém, ele ainda não tinha pagado o preço de encher o saco dele. Ele pergunta se ele já sabe o que vai acontecer. O Beck diz que sabe, porém não achava necessário. Mas nosso rapaz fala que pelo rosto... Ah, irmão, acho que não entendi essa parada. Não és tu que decide se é necessário ou não. É o Prota. dele, ele tem certeza que tem muita coisa ainda pra aprender. Ele não tinha que se preocupar que a noite era longa. Ele ia entender no final das contas exatamente o que ele quis dizer. Desmaia o mais rápido possível, que é o melhor que tu faz. Porque ele é fraco demais e o porquê a esgrima que ele tá usando é extremamente falha. E o mais importante, o porquê é bom nunca mais mexer com ele. E com isso começa a cara do psicopata. Coitado. Um tempo depois ele tá se esticando e cai no chão. Essa surra foi boa que até acalmou a alma do menino. Ele então se levanta e dá uma olhada. Será que ela ainda tá na epifania? Até censurado. Meu Deus! O maldito é um chorão. Por mais que ele tenha um espancado, já ele recupera a consciência. Ele tá pixelizado, irmão. Eu nunca vi isso. Ele virou Doom. Obviamente que ele vai estar com os inimigos ficaram pixelizados pra caramba, porém isso não é problema dele. Pode morrer. Ele realmente deveria ter resolvido isso dessa forma desde o começo, é muito mais fácil. A solução era bem simples, até que Yusou aparece na frente dele. O coitado solta mais um grito falando para ela parar de esconder a presença. Porém ela diz que se apresentou e não escondeu nada não. Ele pergunta quando e ela fala no momento que ele tava batendo no coitado ali. Ele dá uma olhada e pergunta se ela tava só assistindo. Que diz que começou a assistir faz um tempinho. Os dois ficam se encarando e ela quer saber se ele vai matar ela pra garantir o silêncio. Ele fala que não faria algo assim, isso era longe demais até pra ele. Ele dá uma olhada pro cabelo e ela pergunta por que ele não para de encarar ali. O Cheong Myong diz que tá calculando qual que é o ponto perfeito pra bater e ela esquecer de tudo. Ela pergunta esquecer do que? Ela não sabe de nada, não viu nada? Ele questiona se ela tem certeza que esqueceu de tudo. Ela diz que sim, esse lugar tá muito vazio, ela não viu nada acontecendo aqui. Nosso rapaz elogia, quando era pra se salvar, nada era inteligente. Ela então fala que agora que esqueceu tudo que aconteceu ali, tava na hora dele ensinar um pouco da esgrima dele. O Cheong Myong fica pensando que aí vão eles de novo. Só que depois dessa surra do Baekhyun, não dá mais pra ignorar. Ela então pergunta o porquê ela quer aprender aquilo. Ela hesita por um segundo e fala que não pode dizer a razão. Porém, ela precisa aprender esse estilo. Nosso rapaz nota que não parece que ela tá querendo aprender só porque acha as pétalas bonitas. Ele questiona se ela tem certeza e balança a cabeça dizendo que sim. Ela então fica em silêncio e fala que ela não precisa nem pedir, até porque esse estilo pertence ao Monte Hua. Ela eventualmente iria aprender, então não tem problema pra ele. Porém, é aí que ela fala que o Monte Hua não possui mais essa técnica. Olha, o safado do Cheong Myong tava falando isso porque ele achava que ninguém mais sabia que ninguém sabia. Porém, ela sabe que ninguém sabe, deu pra entender? Na hora, ele nota que isso mostra que ela sabe que é o estilo da lâmina de cerejeira. Ele então fala que é verdade, ninguém no Monte Hua mais sabe isso. Porém, ele diz que um dia, quando ela estiver preparada, na hora ela quer saber o que quer dizer preparada. Ele se levanta, estica a mão pra cima e dá um corte no ar. Rapaz, o menino começa a fazer vários desenhos. E ela sabe que aquela é a técnica da donzela Yue. É exatamente o que ela vem praticando há muito tempo e dedicando o máximo de esforço. Porém, de alguma forma, a que ele usava ainda era diferente. Não era como se os cortes fossem em outra direção, era algo mais fundamentado que isso. Ela pergunta se não é o estilo da espada da donzela e ele diz que sim.
para na frente dela e pergunta se ela entendeu. Que responde que não tem ideia do que ele tá falando. Porém, ao menos, ela começou a ter um vislumbre do que ele tá querendo que ela aprenda. E pelo visto ia ser o trabalho dela compreender isso sozinha. Ela não ia conseguir aprender o estilo que ele estava usando, a não ser que ela atingisse um certo nível. Ou seja, primeiro ela vai ter que melhorar ainda mais as técnicas básicas. Nosso rapaz sorri, claramente ela não é lentinha como ele pensava. Ele então fala que tudo bem. Ele ajudaria ela com a condição que ninguém jamais soubesse o que aconteceu ali à noite. Ela diz que jura e ele fala que é muito bom, é uma boa garotinha. Pô, mas podia pelo menos fazer um acordozinho maior. Já que podias fazer, tu não pode falar nada e tu tens de revelar de onde que tu sabes essa técnica, já que é uma coisa que o Prota quer saber, né? Ela reclama, falando que ela é a sênior e ele é o júnior, que negócio é esse de garotinha? Ele diz que sabe, tá tudo bem, dá uns tapinhas na cabeça e fala que a criança fez um bom trabalho. A coitada fica ali morrendo de raiva querendo sacar a espada. Ele então pede pra ela um último favor, pra levar aquele resto de homem ali de volta pra seita. Com isso ele vai embora e ela fica sozinha, pensando sobre a técnica de pétalas de cerejeira. Ela jurou pro pai dele que restauraria esse estilo um dia. O pai esticou as mãos e falou vai mostrar pra nós, boa. Porque não existe nenhum lugar nesse mundo igual ao Monte Ruá. Ela então acorda, se levanta, dizendo que vai ter que Quem que é o pai dela? Não importava qual fosse o custo. Nosso menino finalmente tá de volta na seita e os garotos recebem ele. Ele pergunta por que tá todo mundo acordado. Pelo visto, o treino da noite foi fácil. O Jogyo, porém, diz que tá um caos ali na seita. O que aconteceu? Do segundo ano vieram ali encher o saco querendo saber aonde o Baekhyun tinha ido parar. O Cheong-myung tá confuso com o porquê vieram buscar esse cara aqui. Será que estão pensando que ele sequestrou o rapaz? O que não seria nada mal, na verdade. Ele pergunta se os amigos estão suspeitando que ele fez algo, isso seria muito rude. O Yoon-jong diz que jamais, eles têm certeza que ele não faria algo assim. Nosso rapaz, porém, diz que foi ele mesmo. Aí os dois querem saber por que ele fica fingindo que foi acusado de forma errada. Nisso, Yoon-jong pergunta para saber vossa reação, ué. Realmente estava com o Baekhyun hoje, nosso rapaz diz que sim. Agora eles querem saber se ele não fez o que eles estão pensando. Nosso rapaz diz que depende do que eles estão pensando. O Yoon-jong insiste, falando que ele com certeza não fez isso. Por mais que ele seja extremamente descuidado às vezes, jamais ele teria batido no senhor dele, não é? Acho que já não dá pra chamar de bater depois de tudo que eu fiz. Por acaso não teria socado na cara dele? O Cheong-myung pergunta qual é a diferença dessas opções. O Jogyo fala que bater na cara com certeza magoaria mais o ego do garoto. Nosso garoto diz... Foi um golpe, só na cara. Uma criança, pô, eles estão erradas. O Yoon-jong fica aliviado, falando que ainda pode ter um pouco de esperança no rapaz. Aí ele revela que ele não bateu no cara uma vez, ele espancou ele completamente até não sobrar nada. O Yoon-jong só tinha escutado... A cara deu ainda não tendo percebido. E relaxou por um segundo até notar o que o maldito falou. O Yoon-jong xinga ele, falando que ele é um completo idiota. Ele pergunta se ele tá brincando, até porque não é possível que ele realmente tenha batido no sênior. Ele ia falar sobre algo, mas o Cheong-myung só dá uma bicuda falando pra ele sair de cima. Perguntando se ele acha que ele é um idiota, é claro que ele garantiu que isso não causaria um problema. Ele tinha que se lembrar quem era o garoto. O Yoon-jong chorando pensa que é exatamente por saber quem é o garoto que ele tá com medo. Ele sempre achou que o rapaz tinha algum limite, porém agora que sabe que bateu no sênior, realmente o menino não tem nenhuma moral. O Jogyo então pergunta o que o Baekhyun vai falar, ou melhor, né, se ele consegue falar. Nosso rapaz diz que ele pediu para que ele fosse treinado por ele para ficar mais forte. O Yoon-jong já quer saber como isso é possível. O amigo responde que se eles pararem para pensar, não é impossível que algo assim acontecesse, já que eles passaram pelo mesmo. Porém, Yoon-jong não quer acreditar, falando que o cara é um sênior. Mas o Jogyo... E daí? O Prota não ia pra regra. Prota, regra existe pra ser quebrada por ela. Fala que teoricamente eles são um sênior do Cheong-myung. Todo mundo fica em silêncio, então ele pergunta se ele concordou em treinar o rapaz. Nosso garoto diz que não, ele só espancou ele mesmo no final das contas. Ele não estava muito satisfeito ainda, então só ficou batendo até ele desmaiar. Ele então fala pra eles não se preocupar, que ele ia dormir um pouquinho e ver eles na manhã. Com isso, vai embora sem responder nada. O Yoon-jong ficar a noite toda rezando, só pra... Por favor, que não aconteça nada, que eu não faça ser expulso. Mesmo que elas não tenham feito nada, é culpa do Prota. Se o Cheong-myung realmente fez isso. O Jogyo diz que tem uma coisa que ele aprendeu sobre o Cheong-myung. Ele fala um monte de besteira, porém ele nunca conta uma única mentira. Na hora o coitado perde a alma, agradecendo por ter sido lembrado. Realmente agora chegou a hora da linhagem dos Baek passar pelo inferno. É verdade, eu também Baek. Ficar com medo do futuro do Monte Ruá. Mas um dia amanheceu, um novo sonho apareceu. Os dois estavam na frente do campo de treino se perguntando aonde eles estavam. Normalmente os discípulos dos Baek já iam chegar agora para encher o saco de todo mundo. Não vai acontecer mais, né? Nosso rapaz dizendo que garantiu que eles não vão mais causar nenhum problema.
Por mais que os métodos tenham sido longe do ideal, talvez ele realmente tenha resolvido a situação. Acho que Ele resolveu nunca imaginou muito. que resolveria um problema com os seniors batendo nos caras. O Jogyo até fala que hoje tá estranhamente quieto. Talvez isso significasse que o Chong Myung realmente acabou com o Baekhyun. O Yoon-jong diz que, como ele falou, o garoto não mente. Provavelmente essa é a razão para as coisas terem mudado de forma tão súbita. Porém, isso mostrava que o Chong Myung era mais forte que o sênior. Ele diz que isso Exato. é óbvio e o Jogyo fala que agora tá curioso para saber como ele vai se sair contra a Borda Sul. Talvez o Chong Myung realmente Vai espancar quem aparecer na frente dele. consiga ir frente a frente contra eles. Já que, pelo visto, ele não só venceu Baekhyun, como foi Eu acho que o ancião da Borda Sul não consegue tancar. Mas o resto, da mesma faixa etária ou da mesma faixa etária que ele bateu no cara agora, acho tranquilo. uma luta unilateral. Yoon-jong fica pensativo e pergunta qual diferença faria se o Chong Myung ganhasse. O Jogyo diz que ao menos isso mudava um pouco as coisas. Isso significava o nascimento de um mestre dentro da seita que é algo a se celebrar. Porém, Yoon-jong responde que um mestre sozinho não é o suficiente para mudar esse lugar. Talvez por enquanto Monte Hua Eu acho que é esse cara. alcance grandes alturas. Porém, no momento que o Chong Myung sumir, esse lugar seria destruído de novo. Para realmente reerguer o Monte Hua, eles precisariam parar de depender do garoto e se tornar forte sozinho. Essa E é a é isso que única ele tá forma fazendo. dessa seita alcançar a glória antiga e ninguém mais humilhar os discípulos dali. O Jogyo fica pensativo e diz que concorda com o que ele tá falando. É aí que o Yoon-jong fala que é inevitável ficar curioso em como vai ser a luta do Chong Myung contra os caras do Sul. É nesse momento que eles descobririam se ele se tornaria o herói que vai modificar esse lugar ou seria só um pequeno tirano que ficaria preso no Monte Hua. É aí que eles escutam alguém Os gritando dois. pra deixar ele sozinho. É o nosso rapaz falando que não tem nada pra ensinar. Obviamente, é aí o seu falando que quer aprender a técnica da donzela. O protagonista Mas ela já. Ah, da donzela, não é a da se for do cerejeiro, ok. manda ela perguntar pro treinador. Porém, ela responde que essa é uma técnica especializada nas mulheres, então é óbvio que ele não sabe. Nosso garoto Vixe. continua correndo, falando que ele não é mulher também, então sai de perto. Mas tu já soube fazer? Enquanto os dois estão se matando, o Jogyo pergunta desde quando que ela fala tanto. O amigo fala que é melhor ignorar e começar logo o treino da manhã. Já nas montanhas, o Baek e o amigo observam Yuseo correndo atrás do nosso rapaz. E o colega dele pergunta se ele realmente vai deixar esse garoto fazer o que quiser. Ele Exato. fala pro Baek Pô, pra quem tava censurado ontem, já que acabou. parece que ele não aprendeu nada depois de tudo que eles fizeram. Realmente eles deviam punir ele. O Baek pergunta que negócio é esse de punir. Como é que ele ia fazer isso? Um amigo fica confuso e ele fala pra deixar pra lá. Obviamente que o Baek não quer dizer pra ninguém que foi Tá sofrendo. espancado. Era inacreditável que essa criança espancou ele daquele jeito sem Tanto por humilhação, que é sofrer, tanto por. Como é que eu ia dizer a palavra? Acordo. Eles fizeram um acordo. deixar nenhuma marca. Realmente era um maldito bastardo. Um amigo Ah, ela espancou sem deixar marca. Como é que faz isso? querendo saber por que do nada ele deu a ordem para que eles parassem de incomodar o pessoal do terceiro ano. Ele não via lógica nisso e o Baek também não sabia como explicar. A única lógica que tem é que ele não quer mais apanhar do menino. Ele então fala que não vai demorar muito para a competição com a Borda Sul chegar e ele percebeu que eles têm maiores prioridades. Eles podem disciplinar os juniors a qualquer momento, porém a competição com o Sul só acontece uma vez a cada 2 anos. Garantir a Exato. honra no Monte Hua era muito mais importante do que resolver esses problemas internos. E Finalmente, é por isso que ele decidiu entendeu. focar todos os esforços dele no que vale a pena. O amigo diz que concorda, e o Baek fala que o inimigo é a Borda Sul e não os juniors. Ele O Prota precisava teve de dizer na tua cara pra tu entender o primeiro importante. se lembrar o porquê eles entraram naquele treino isolado. Um amigo diz que realmente ele tava Será que vendo ainda vai ter a luta contra a Borda Sul no final, até o final destas 7 horas? tudo da forma errada. Enquanto o Baek pensa que ele que viu tudo errado. Porém, já tava bom demais que o amigo aceitou a desculpa. Ele então fala que por enquanto é pra deixar os juniors de lado e só dá 100% no treino de cada dia. O amigo só concorda e sai correndo. O Baek tá lá pensativo. Ele sabe que depois dessa competição, disciplinar os caras do terceiro ano vai ser o menor dos problemas. Isso porque o que vai acontecer esse ano vai ser a maior de todas as surpresas. Ele já sabe que o pessoal do Monte Hua também vai ficar assustado. Porém, apostaria que o pessoal da Borda Sul vai ficar mais assustado ainda. Ele Tem por um enquanto, carinha que já só tem sabe do focar nas Prota. prioridades que ele tem. A aparição do Jeong Myung deu uma atrapalhada nele, porém nada muda. Ele vem se preparando 2 anos para esse confronto. Além do que, ele não Eu acho que não vai tancar, não. tem tempo nenhum pra desperdiçar, considerando quem vai aparecer naquele evento. Nessa competição, ele jura que vai provar o valor Algum dele ancião? de uma vez por todas. Alguém tá falando um chá e fala que os discípulos do Sul iriam chegar hoje. O líder pergunta se as preparações Já? estão completas e ele responde que sim.
O Nan então fala pra ficar tranquilo que eles não vão ter nenhum problema pra recepcionar esse pessoal. O líder tá animado, já que dessa vez eles não vão passar vergonha pelo pouco de comida que tem e o lugar acabado. E então fala que quanto mais ele pensa, mais ele fica impressionado com a magnitude das contribuições do Cheong Myong. Não só ele resolveu os problemas financeiros, como também restaurou a reputação desse lugar. O Nan Não só problemas financeiros atuais, como futuros que poderiam voltar a acontecer. Ela resolveu tudo. bebe o chá e o líder pergunta o que ele tá achando do gosto. Que fala que realmente a fragrância vem ficando mais rica do que nunca. O Hyunjong então diz que Agora que eu vi! Esse velhinho tem a barba igual eu, tá? Eu tenho a falha aqui. Esse velho também tem a barba falhada. Ah, só que ele deu aqui, né? Esquece. Que fala que realmente a fragrância vem ficando mais rica do que nunca. O Hyunjong então diz que as pétalas de cerejeira ficam mais fortes conforme elas envelhecem. Ele aprendeu isso depois de décadas de experiência. E o Monte Hua não era diferente. Conforme os anos passaram, ele simplesmente tentou resistir. Por mais que ele sempre declarava que queria restaurar a glória desse lugar, tudo que ele conseguia fazer é garantir que eles sobreviveriam mais um mês. Mas agora, após inúmeros anos de perseverança, finalmente O Prata resolveu tudo em pouco tempo. viu uma luz no fim do túnel. Ele finalmente percebeu acho. que a paciência é mais inteligente do que qualquer estratégia ou plano que se possa ter. O Nan para pra pensar que ninguém para de progredir nessa vida. Às vezes ele achava que o líder já estava longe do pico, porém ele ficava mais sábio conforme envelhecia. Como um verdadeiro seguidor do caminho virtuoso, o líder não cessava em adquirir mais conhecimento. Realmente Tem que ser assim. Tu nunca paras de aprender. Tu só ficas preguiçoso. ele era merecedor da posição que tinha nessa seita. O Nan então fala que tem certeza que o Monte Hua vai restaurar a glória que um dia teve, por que o líder responde que nada deixaria ele mais feliz. Porém, ele jamais poderia pegar o crédito de algo assim, já que tudo isso é trabalho dos discípulos. Exato. O Nan questiona como que ele, o líder da seita, não receberia crédito algum, pro que É que é um efeito cascata, sempre vai discorrendo pelas pessoas, porque nenhuma sociedade acontece por uma única pessoa. São todas consequências de várias coisas. Hyunjong fala que é um homem que reconhece as suas fraquezas. Se essa seita não tivesse caído no buraco que está, ele jamais teria se tornado líder desse lugar. Se os irmãos dele não tivessem saído do Monte Hua, até hoje ele estaria lendo as escrituras. O Nan diz que eles terem abandonado o Monte Hua já prova que eles não eram merecedores da liderança. Ele que sempre esteve ali era o legítimo líder do Monte Hua. O Hyunjong só observa e sorri. Ele então pergunta como que estavam os discípulos do segundo ano. O treinador fala que eles vêm treinando bastante e parecem agora estar descansando o corpo e mente. Bastante. Nem tava atormentando as crianças, não. Porém, ele precisa admitir que ele tá um pouco ansioso. O líder pergunta se ele tem dúvida que os discípulos vão conseguir lutar de igual para igual com a Borda Sul. O Ah, Nan mas não diz vão. que ele quer ter fé nos garotos, porém o líder já deve saber. Nisso, o líder dá um gole e pergunta o que ele acha dos discípulos do terceiro ano. Eles também iriam Isso participar da aí. competição, então como estavam as preparações? E cadê os do primeiro ano? São vocês, primeiro ano, ou tem outros discípulos? Porque discípulo não é instrutor, vocês são instrutores. Então eu queria saber cadê os discípulos do primeiro ano. O Nan diz que sim, eles vêm treinando bastante, de uma forma até que dá pra dizer que é excessiva. Ou na verdade, além do excessivo, aquele treino já tava uma loucura. Porém, de qualquer forma, ele diz que são iniciantes com pouca experiência. O Hyunjong então Rapaz, chamar o prota de inexperiente é complicado. pergunta o que ele faria se uma montanha bloqueasse o caminho na frente dele. O Gyeon fica pensativo, e o líder diz que se não tivesse saída, a única escolha era escalar. O treinador para um segundo e fala que tem medo de que eles tentem escalar e caiam. Pro que o Hyunjong fala que a experiência da falha também tem seu valor. Isso ajudaria eles no futuro a escalarem outras montanhas e picos. O princípio da competição era mostrar a amizade entre a seita do Monte Hua e a Borda Sul. A vitória ou a derrota não importavam. A seita realmente vencedora era aquela que mais conseguisse aprender com essa experiência. O Nan fala que concorda com o líder. Então ele responde que os viajantes já devem estar chegando, então é bom cuidar deles. O Nan fala que o cara da companhia de Yonha falou que vai ajudar com recursos. Com isso dito, porém, ele esperava que o pessoal do sul não ficasse irritado com esse patrocínio. O líder mais uma vez fala que não tinha por que se preocupar, já que as coisas iriam acontecer independente do que eles quisessem. Eles deixariam pro destino e era pra começar logo as preparações da competição. O líder então fica sozinho na sala, pensando sobre ele ter falado que vitória ou derrota não importa. Como é que ele só fala isso quem acha que vai perder. Porque poderia se chamar de vitória é seguidor sempre do mais caminho importante. virtuoso, falando uma mentira com tanta coragem. A única diferença que eles realmente têm dessa vez é que conseguiram os registros das 7 pétalas que o Cheong Myong encontrou. Mas ninguém aprendeu, então pra que serve? Porém, isso sozinho não ia ser o suficiente para retornar o Monte Hua à sua glória. O que ele sempre sonhou era que esse lugar ainda conseguisse reencontrar a técnica da pétala de cerejeira.
Porém, isso Vai. é algo que só pertencia aos predecessores do Monte Hua. Prata! E é por isso que ele pedia para que eles observassem esse lugar de cima. E o Prata tá observando, não de cima, mas tá muito observando e tá mexendo os pauzinhos por aí. Então muda pra província de Huayin. Um cara olha pra cima e encara a montanha. O nome dele é Seohan e ele pergunta se o amigo tem certeza que o Monte Hua já foi um dos top 10. Pra ele, esses caras estão muito acabados, pra quem diz já ter sido do top 10. Porém, um amigo sorri e diz que essa cidade inteira foi criada porque um dia o Monte Hua já foi grande. No passado, eles tinham tanto poder que se formou uma cidade de pessoas que queriam fazer parte da seita. Esse Coisa aí estranha é o aqui. Young, um discípulo do segundo ano da seita Sul. O Seohan fala que é Bizarro. interessante. Porém, O amigo tava do muito Prota claro tá pra aí? ele que esses dias já tinham passado há muito tempo. Não valia mais a pena ficar lutando contra o Monte Hua e praticar a espada na Seita Sul, com certeza traria mais benefícios. O Será? Cavaleiro diz que os anciões devem ter uma razão pra manter essa tradição, então é bom ele não falar essas coisas. O cara diz que ele tá certo, porém dá uma olhada pra trás. Vê o Seong Baek e fala que dessa carinha vez aí. ao menos eles estão aqui pra se vingar do que aconteceu. Os dois ficam se encarando, enquanto o Seohan pensa que esse Song Baek tá extremamente silencioso depois daquela bagunça que ele fez. Então sai andando, falando que nunca imaginou que iam ter que vir até aqui pra lutar por causa daquela vergonha. O Gyeong-hyun só responde pra eles se acalmarem e subirem logo. Enquanto Quem vai passar Seong vergonha são tá vocês olhando pra agora. cima. Lá tava ele, mais uma vez no Monte Pô, Hua. montanha bonita. Na última vez que ele subiu essa montanha, o coração tava leve. Porém agora, ao olhar pra cima, ele não vê nada. além Sabe da o sombra monstro daquela que tá lá pessoa. dentro. Nesse momento, ele sabia que eles provavelmente estavam caminhando em direção à caverna de um tigre. Já subiu alguém? Fala pra dar uma olhada. Tigre. Pô, eu tinha um tigre assim lá, o Prata bateu. Agora que o tigre sumiu e apareceu um dragão. Nessas montanhas. Quem foi o maluco que teve a ideia de construir a seita no topo desse lugar? Era o Curiosidade, Monte Hua realmente existe na vida real e é assim. É uma montanha dificilíssima de subir. Não sei porque que fizeram ainda uma coisa normal para subir. Mas é difícil, muito difícil subir. Tem vários canais que tentam subir o Monte Hua normal. Tá doido pensar que eu passava aqui. Mas nem isso. Porra, não. Podia me pagar o quanto eu quisesse. Tá doido. Se bem que por uns 1000zinho. Rapaz, 1000 euros. Compensa. 1000 euros compensa. Eu ia dizer que por dinheiro nenhum, mas agora com 1000zão na minha. Porra! Um PCzinho novo, uma luz nova, reformava o quarto, microfone novo. Rapaz, comprava muito. Pô, 10 metrinhos. Porra, coisa. Eu já ia voltar, mas eu vi esta imagem aqui e fiquei assustado. Essa é a escada mais íngreme que eu já vi na minha vida. Como é que alguém sabe isso? Ela tava subindo reto pra cima praticamente. Que coisa é essa? Que arquiteto louco é esse? Meu Deus do céu. Bizarro. Seohan reclamando e alguém fala que abandonar o mundo pra trás e se tornar um com a natureza é o caminho virtuoso. É o Gyeong-hyun que diz que isso também aqui é uma decisão lógica, já que seria difícil pra alguém sair da seita, eles focam em aprender as escrituras e os ensinamentos. O amigo, porém, diz que até onde ele sabe, Monte Hua é uma seita marcial e não uma seita taoísta. Faz sentido pro pessoal de Udang, mas não no Monte Hua, e um amigo dá risada e concorda. Um outro ali fala que o pior de tudo é ter que subir essa montanha pra chegar lá em cima e comer comida velha e dormir no chão. O do lado diz que concorda, ele nem se importa tanto com a comida, mas ao menos queria um lugar confortável pra dormir. Ele apostaria a vida que até na seita dos mendigos tem lugar melhor pra dormir. Ele então pergunta pro Gyeong-hyun se tem alguma razão pra eles continuarem Porra. fazendo isso aqui. Eles deviam logo abolir essa tradição. O E Gyeong-hyun pior que é bizarro, a seita dos mendigos é rica, geralmente nas coisas amorim. Eles são mendigos porque querem informação, porque mendigo está em todo lado, já que é uma época mais complicada de se viver, e assim todos os mendigos passam as informações para lá e recebem dinheiro pelas informações que passam. É muito interessante isso. Hyung fala pra ele se acalmar, ele entende a frustração, porém tinham que saber da animosidade dos anciões para Monte Hua. O cara diz que ele sabe dos anciões, mas ele não entende de qualquer forma. Por que eles estavam tão fixados nesse lugar falido? O amigo responde que talvez eles ainda tenham uma espécie de potencial escondido. O outro Exato. dá risada, perguntando que negócio é esse de potencial. Se eles Irmão, tivessem qualquer chance, já coitados. teriam começado a restaurar a glória deles. Então, já começaram. Por mais que eles já foram fortes, isso foi há 100 anos atrás, e o que importa agora é o presente. Os outros alunos são Exato, por concordando exemplo, que vai ser esculachado. o Monte Hua vai ficar nesse estado por mais pelo menos uns 100 anos. Eles não têm Ah, força, mas não dinheiro vai. e nem mesmo servem como um bom treino. Eles se misturando com uma seita falida dessas tinham um risco de acabar se afundando junto. Porém, alguém só Porra, fala pra como eles assim? não subestimarem o Monte Hua. Ao olhar pro lado, havia sido o Seong Baek que disse. Que fala que se eles continuarem com essa prepotência, talvez fossem humilhados ali. Todo mundo fica em silêncio. Um deles dá uma risada e pergunta se ele tá com trauma por causa do que aconteceu. Porém, ele não precisava se preocupar, porque eles não estavam ali pra ficar alimentando o ego, então iam acabar com eles.
Eles estavam ali Ok. pra se vingar da vergonha que ele sofreu. O Song insiste, falando que só tá pedindo pra que eles não sejam descuidados. Porém, um amigo continua insistindo, falando que é só o Monte Hua. Ele então fecha a cara e diz para eles fazerem o que quiserem. Porém, o preço da falta Subestimando de cuidado sempre. seria pago com aqueles que duvidassem. Alguém então diz que eles devem prestar atenção às palavras do garoto. Nessa hora, um dos anciões do sul aparece. Todo mundo já Opa, fica pensei que esse outro velho, mas não, é esse velhinho. Até o Gyeong já fica na postura e o ancião então fala pra eles relaxarem. Ele Parece então coisa pergunta ruim, se todos parece eles vilão. se esqueceram do que aconteceu na companhia de troca de Unha. O nome do ancião é Seung-sama. O Gyeong abaixa a cabeça e diz que eles não se esqueceram. O velho então continua. Pô, mas esse velho aí tem um trabalho todo dia, porque o bigode, a cicatriz passa o bigode. Então faz o bigode de forma a que mostra a cicatriz. Ela tem orgulho dessa cicatriz? Rapaz, coisa estranha. Mas enfim, é o cara, Contando faz eles o que foram quiser. completamente humilhados por uma seita falida. Essa seria a última vez que o Monte Hua os humilhou, já que a seita do sul Aham, não vai mais ser. ficaria se associando Aquela foi a primeira de várias. esse lugar. O líder da Borda Sul estava com a intenção de cortar qualquer laço que eles tivessem com o Monte Hua através dessa competição. E ele não precisa dizer, mas se qualquer um deles subestimarem o Monte Hua e acabar perdendo uma derrota embaraçosa, não vai encontrar nenhuma piedade na Borda Sul. Um bom Vixe, general não deixa nenhum inimigo expulso. sobreviver no campo de batalha. Assim como um leão dá o seu máximo até mesmo caçando um coelho. O ponto dessa O leão nem caça nada. Quem caça é leoa. Pô, irmão, para de falar bosta. E primeiro, tu nem devia conhecer um leão. Tu tá na Coreia, como é que tu conhece o que é o leão? Não, queria entender isso. Tigre até pode aparecer, talvez, sei lá. Mas leão? Isso é na savana. Tu sabe o que é de leão, irmão? É por isso que fala essas burradas. competição não era derrotar o Monte Hua, mas acabar com todo o espírito que eles têm. E era bom que todos carregassem isso em mente. Todos só respondem sim pro ancião. Ele então fala pra eles irem logo que aquele gracioso lugar tava os esperando. O pessoal continua a subir na montanha e Gracioso não é. até que finalmente se vê em frente ao portão. Assim que eles param ali, o Seo Han diz que o portão deles esse ano tá muito mais arrumado que estranho. O Gyeong sabe que a companhia de Unha tá se metendo com o Monte Hua, porém faz pouco tempo que isso aconteceu. Como já tinha resolvido pior os que é. problemas financeiros em um tempo tão curto? Pra ele isso era impossível. Nisso alguém de fundo só fala que eles devem ter gastado algumas moedas pra arrumar o portão e manter as aparências. É o ancião que fala que eles devem ter... Apareces pra quem? Ninguém aparece aí na frente. Você vai aparecer, vai entrar. Não faz sentido uma pessoa subir isso tudo só pra não entrar. Só o Prota faria isso e fez no início. Explorado um pouquinho pra alguém aí conseguir dar essa ajuda. Ele não via razão nenhuma pra preocupação, já que eles consertaram o portão, porém com certeza os fundamentos da seita ainda eram uma falha. Dá pra se dizer que um portão tão grande numa seita falida como essa é vergonhoso. A porta então começa a se abrir. É o Sang que dá de cara com todo mundo e fica em silêncio por um segundo. Ele então diz que eles se sentem honrados em receber Gosto muito visitantes de dessa tão forma longe. assim, Se tanto assim, apresenta é maneiro. porque um Sang, um ancião do Monte Hua, e fala que eles já se viram antes. É maneiro. O ancião fica só encarando Não sei a diferença das formas de mão, ele. mas enfim. E pergunta por que o líder da seita não veio ali receber eles em pessoa. O Sang responde que o líder tá esperando por eles lá dentro. Claramente os caras do sul não gostou disso. E falam que é extremamente descortioso por enviar um empregado para vir aqui receber os viajantes de longe. O Sang já fica pensando que a imprudência desses caras não conhecem limites. Um simples ancião tá querendo exigir a presença do líder. Porém, pela atitude deles, ele consegue notar que eles estão mais determinados do que nunca. Ele então relaxa por um segundo e fala para eles o seguirem. Eles haviam preparado um banquete para os discípulos da Borda Sul. O Seung-sama dá risada com a palavra banquete. Ele diz que, pelo visto, a competição para eles não era nada além de uma festança para ficar relaxando. O cara da Monte Hua dá risada e fala que com certeza não é assim que eles pensam. Com isso, Sama entra e fala para levar ele logo pro caminho. Ele queria primeiramente encontrar o líder da seita. Andando por lá, ele tem certeza que eles não receberam tanto dinheiro assim. É visível que eles ficaram com más aparências, já que a única coisa bem feita nesse lugar é o portão e os uniformes. Irmão, olha o piso mudou. Tu não notou isso não? Eles com certeza estavam negligenciando os fundamentos. Porém, ao pisar no meio da arena, ele logo nota. O campo de treino dos caras não era mais feito de terra. Ele olha pro lado e vê que as construções que estavam ali dentro Tudo estavam reformado. mais bem preservadas do que há muito tempo atrás. Logo ele nota que não foi só o portão que foi reconstruído. O Sang pergunta qual é o problema pra ele estar ali parado. Pro que o Sama responde que não imaginava que eles tinham arrumado tanto a seita desde a última visita. Ele não tinha ideia que eles tinham um patrocínio que iria tão longe assim. O que foi? Tá com inveja? Até porque ele tem certeza que o Monte Hua não chegaria abaixo ao ponto de cometer bandidagem. Rapaz, falou que eles estão roubando pra construir a seita e obviamente que o Sang não Pô, esse cara aí tá com uma dor no cotovelo que tá me gosta incomodando. disso.
Ele manda o Sama ficar de olho nas palavras que escolhe e avisa que não vão tolerar isso aqui. Porém, alguém diz que esse ancião do sul fala um monte de porcaria. E lentamente manda ele calar a boca. Obviamente que era o nosso garoto paradinho com a mão no bolso. O resto do pessoal tá praticando enquanto ele tá em silêncio olhando pros dois. O cara do sul tá confuso e pergunta o que ele falou pra ele ali. Nosso rapaz fica perguntando se estão falando com ele. E na hora o Sama fala pra ele repetir o que acabou de dizer. Nosso rapaz ia falar algo, porém o Jogueou passa andando do lado dele. Nosso rapaz já pergunta se ele tá querendo descansar com essa corridinha leve só por causa do treino. Já dá-lhe uma bicuda na canela e manda ele voltar a correr. O coitado cai no chão falando que nem disse nada, então por que tá sofrendo? Nosso rapaz se vira pro ancião e diz que ele tava conversando com o pessoal treinando. Pelo visto, as palavras dele foram escutadas e que era muito vergonhoso. Nossa, mãe já sabe muito bem que esse maldito tá mentindo. Eu diria outra coisa disso. Pô, acho que o cara professor viu, infelizmente tava falando para o meu discípulo, mas já que o cara professor viu, devia levar isso como uma reflexão. Isso o Geon-Heung chama pelo ancião e fala pra ele se acalmar porque nada seria ganho de uma discussão com uma criança. Nisso ele dá uma olhada pro nosso rapaz e pergunta quem seria o jovem mestre. Nosso garoto aponta pra si mesmo e diz que ele não ia saber mesmo que ele contasse. Mas um trouxa que não imaginou a ousadia, ele dá uma risadinha e fala que talvez ele reconhecesse o nome se ele falasse, então ele poderia, por favor, o dizer. Nosso garoto pergunta se isso realmente é possível, mas diz que talvez tudo bem. Então fala que o nome dele é Cheong-Myeong. O cara fica só encarando ele limpando a orelha. Agora ele já sabe que esse é o nome do maldito discípulo que humilhou um deles. Ele não esperava que esse moleque era tão novo assim. Pelo visto, uma criança tinha sido a culpada deles perderem o patrocínio da companhia de Yunha. Exato. Era inacreditável que algo assim aconteceu. Ele então fala que é um nome reconhecível. Porém, pelo visto, ele é alguém que não entendia de cortesia. Enquanto ele tá falando, nosso garoto sopra o dedo. Pede desculpas e fala pra ele repetir um pouquinho mais de perto, porque não deu pra escutar, não. O trouxa Faz sentido, acabou de tirar a cera. O Geon-Heung fica ali parado sem entender nada. E o Cheong-Myeong pergunta se já... Irmão, estamos no YouTube, que é isso? Não tô pagando não pra fazer publicidade. Que é isso, Marua? Tá incentivando a pessoa a ir pra Twitch? Tá doido? Que é isso? Tá maluco? Eu não faço publicidade não, estamos no YouTube aqui. Trouxa do Geon-Heung fica ali parado sem entender nada. E o Cheong-Myeong pergunta se ele já tem problema de audição tão jovem assim. Era pra ele chegar mais perto e repetir. Ele puxa a orelha e pergunta se ele não tá escutando. O cara nem entrou na cinta ainda direito e já tá todo mundo se explodindo de raiva. Ele não consegue entender de arrogância. O prefeito quando se trata em provocar. O maldito vem. Ele ficou sabendo que o garoto cuspiu sangue ao tomar um soco. Ele sabe que o garoto cuspiu sangue ao tomar um golpe do Iseong Baek, então o poder marcial dele não é tão alto assim. Se esse é o caso, claro. Como ele tem coragem de falar dessa forma com ele? Ele então pergunta se nosso garoto é um discípulo do 3º ano. Nosso garoto pergunta o que isso tem a ver. O Geon-Heung sorri e diz que nesse caso ele é um sênior aqui. Seria mais apropriado que ele se aproximasse ao invés dele. Claro que isso só era possível de se esperar de uma pessoa com um mínimo de cortesia. Nosso garoto fica ali pensativo e perguntando se é verdade. Realmente não sou. Ele dá uma fechadinha no olho pra dar uma analisada. Fala que até que faz sentido, talvez ele estivesse certo. Por isso seria ótimo que ele falasse esse tipo de coisa pro ancião que tá logo ao lado. Ele acredita que o ancião ter exigido que o líder do Monte Hua fosse o receber era uma descortesia muito pior. E pergunta se ele não concorda. Agora o... Foi uma viravolta tão absurda que eu não tenho nem como contestar isso. Ele quis dar uma bronca no garoto, porém foi o ancião Sama que acabou passando vergonha. Ele fecha a mão falando que esse maldito tá levando a conversa pra um lado que não tem como ele vencer. Maldito... É isso? Chama-se argumentação. Um talento que eu não tenho, mas eu queria muito ter. Esse que obviamente tá infelizmente, fazendo de propósito. Tem de se conversar pra isso e eu sou antissocial, então. Quer dizer, eu não sou antissocial... Enfim, eu não sei explicar isso não. Mais um que vai perder a calma. É agora que o ancião, hein? Eu só não tenho amizades pra conversar, por isso eu não consigo conversar tanto, por isso não consigo criar isso dentro de mim. Entra e fala pra ele. Lá ele. O cara do sul fica confuso e o ancião fala que nosso rapaz tem a boca bem grande. Porém, já que ele tinha dito essas coisas pra defender o líder da seita, ele deixaria a ofensa passar sem nenhuma punição. Nosso rapaz só agradece como se não tivesse nem aí. Porém, o ancião continua falando que a ofensa foi muito pior do que a dele pro líder. Nosso garoto pergunta o porquê, pro que o cara responde que é por causa do poder. Algo só é ofensivo se uma pessoa o aponta, se ninguém fala nada, ela some no ar. E o direito de apontar uma ofensa vem direto do poder.
E ele, como um aprendiz sem poder algum, teve a coragem de o ofender, o que torna isso algo não tão simples assim. Nosso rapaz só responde que acha que ele tem que aprender a conversar direito antes de ficar ali dando lição. O velhinho tá rindo, coitado, vai ter um infarto. Ele diz que a juventude realmente é cheia de arrogância, porém um dia essa mesma arrogância seria uma faca no pescoço dele. Irmão, ela é bem arrogante, mais de qualquer pessoa aí, mas a arrogância só vem quando, por motivos, quer dizer, às vezes a pessoa pode ser só arrogante e fraca, mas essa aí não, completamente absurdo. Guardar essas palavras. Com isso ele começa a sair dali e fala pro sangue pra eles continuarem, que só responde que tudo bem. Com isso o pessoal do sul começa a entrar finalmente. Nosso garoto fica lá olhando, até que no meio da multidão vê o Seong. Ok, encontrou. Ele dá uma olhada pro lado, nota o nosso rapaz e o cumprimenta. Com isso ele dá um sorrisinho e ele levanta a cabeça. Assim que o pessoal passa, ele relaxa. Já era irritante deixar esse monte de bandido de técnica entrar no Monte Hua. E eles ainda tiveram a... Quer dizer, eles não roubaram nada. Foi os pessoas de 100 anos atrás, irmão. Essas pessoas já morreram. Não tem nem como criticar essas pessoas por isso, Prota. Não tem como. O filho do ladrão não merece a sentença do ladrão. Calmou. ousadia de insultar o líder dele. O plano era manter tudo no nível amigável, porém, pelo visto, esse é o caminho que eles querem seguir. Nisso do chão, Jogyo pergunta o que aconteceu com ele e o que ele tava pensando. Ele tava criando uma discussão com o ancião da Borda Sul. Nossa, rapaz dá uma bicuda e fala... coitado! Já tomou uma de graça, agora tomou uma outra. Que isso? Cala a boca. Tu vai querer mesmo que ela fique sem lutar? Aí sofreu, coitado. Nosso garoto se vira pro pessoal e... Caralho, que cabelo estiloso do caralho. Olha isso aqui. Este figurante aqui é estiloso. Porra, deixa eu voltar pra trás pra ver se eu consigo pegar melhor o penteado dele. Estiloseira. É pro pessoal e pergunta se todos viram a porcaria que ele falou. Ele questiona se eles vão deixar isso passar e os caras dizem que é claro que não. Porém, o que eles iam fazer? Nosso rapaz então fala pra eles escutarem. Aponta pros caras e fala pra eles olharem pros bastardos. Ele então avisa que se eles perderem pra esse bando de ruim, todo mundo ali ia ser morto pelas mãos dele. Ele tolerava que eles andassem pela cidade e apanhassem até pra mendigo, porém não era pra ninguém apanhar pra Seitasu. Quem fizesse ele ter que ver algo assim ia pagar como um inferno. Os caras falam, porém, que eles não estão prontos, porém o Seong Myung corta e pergunta se eles não se sentem prontos. Se esse for o caso, então é bom eles ficarem prontos pra morrer depois. E avisa que ele quer ver quem vão ser os ousados que vão perder, já que é a última coisa que vão fazer na vida. Ele pergunta se todo mundo tá escutando, enquanto de cima o Seo Han tá só observando. Ele não consegue entender a ousadia do rapaz. E o Gyeong Hyun mas vai entender. Tava o incomodando. Ele observa mais um pouco e diz que na verdade ele tá mais assustado do que impressionado. Como que aquele garoto conseguia ser tão tolo assim? O Gyeong Hyun fala pra deixar ele em paz. Às vezes os fracos são os que mais carregam arrogância. E o Prota diria muito isso pra ti. Só alguém que não entende o seu lugar ao mundo consegue agir assim. Por que será que tu tá falando isso? Por que será? Porque é tão bom como este manhwa faz sempre isso. Faz a pessoa falar os seus próprios feitos e culpando a outra pessoa por isso. Era bom ele não deixar isso subir pra cabeça. Eles ainda iam ter inúmeras chances pra punir aquele insolente. E assim que ele for derrotado, ele quer ver se ele vai ter essa insolência de abrir a boca de novo. O Gyeong Hyun dá risada do que ele mesmo falou, dizendo que ele tá um pouco vulgar para um membro de uma seita virtuosa. O Seo Han diz que concorda, porém foi eles que começaram isso. O amigo concorda, falando que sim, o garoto que começou a insultar o ancião, já que as palavras dele carregavam mais peso. Porém, para artistas marciais, as coisas eram determinadas com a espada. Não importava o que eles falassem, no final das contas nada mudaria. Ele tá sorrindo, falando que a competição desse ano ficou mais interessante. Tudo graças a esse tal de Seong Myung. Mas ficou... Na sala, ele tá achando algo muito estranho. O líder do Monte Hua parecia muito tranquilo comparado a 2 anos atrás. Será que isso é por causa das riquezas que eles encontraram? Olhando pro lado, ele vê que tá todo mundo calmo, porém ele tem certeza que ninguém ali é capaz de vencer a Borda Sul. Era ridículo não que eles né? tivessem uma confiança sem base alguma. Confia. Com raiva, ele bate o copo na mesa falando que tá ficando fazendo isso com o lado dos líderes? Irritado. Nisso, Hye Jong pergunta se ele não gostou do chá. Ele responde que a fragrância é muito boa. Porém, ele tem que confessar que ele não é muito fã das pétalas de cerejeira. O líder da seita fica em silêncio. Interessante. Ele pergunta se tem alguma razão. Essa subtileza nos detalhes que ela tá falando é legal. Não gosta de cerejeira porque o Monte Hua representa a cerejeira. Então, ele não gosta do Monte Hua, tá dizendo isso indiretamente. Legal. Em particular, a subtileza foi maneira. O Sama diz que uma floresta exude diversos cheiros, desde o cheiro da terra, das árvores até das gotas nas folhas. Porém, as de cerejeira roubavam o olfato em qualquer lugar que se encontravam. Era um cheiro tão forte que tornava impossível sentir qualquer outro em sua proximidade. Porém,
interessante dizer isso, porque descreve muito como o Monte Rua era no passado, que ele roubava os holofotes, que tirava todo mundo de... todos os holofotes das outras pessoas. Onde ele passava, todo mundo tinha de afastar-se para o Monte Rua passar, porque tinha o mais forte do mundo do seu lado. Porém, o mundo é um lugar que precisa O de nosso balanço e pratinha. harmonia. E é por isso que ele prefere a sutileza de um chá verde ao invés desse desodorante fedido que são as pétalas de cerejeira. O pessoal tá só encarando, querendo saber o porquê ele tá falando de algo assim. Por acaso ele tá querendo insinuar que quando o Monte Rua era forte, eles estavam roubando toda a harmonia desse lugar. Osama então disse que não Basicamente tão ali pra isso. falar de chá e das preferências dele, então tava na hora de conversar sobre o que importa. Eles da seita da borda Agora que eu vi, o cara tem o cabelo que vai pra frente. falar de chá e das preferências É como se dele, fosse um então chapéu. tava na hora de conversar Olha isso, ele tem um chapéu em forma de cabelo. sobre o que importa. Eles da seita da Borda Sul Faz desejam sombra. que essa competição seja a última de todas. Eles não mais possuem desejo algum em continuar essa tradição ultrapassada. Rapaz, até o líder ficou bravo. Então pergunta qual é a razão pra isso. Osama responde que é simples. O Monte Rua não servia nem mais pra aumentar o ego deles. E por isso que Porra! esses treinos com o Monte Rua Mas não isso é estavam muito. beneficiando de forma alguma o crescimento da Borda Sul. Ele fala que a distância entre eles está longe demais e o ancião das finanças vai reclamar. O sangue só o para e dá uma encarada. Mais uma vez o Hyunjong se acalma. E então Por fala favor, que essa humilha, competição por favor. não é um simples treino. Desde sua criação, a intenção dela é criar uma amizade entre o Monte Rua e a Seita Sul. Osama, porém, responde que isso é só um pretexto. Nunca existiu nenhuma amizade entre essas seitas. Pelo contrário, era muito mais fácil dizer que eles eram inimigos jurados. É só observar a forma como todos Prota disse isso, realmente, então... Nessa tá eles certo. estão o encarando. Por acaso ele havia dito algo que não era fundado na verdade. A relação entre o Monte Rua e a seita de Zonnan era como um vaso quebrado. Qualquer esforço para reconstruir algo assim seria inútil. Até porque não tem forma de desfazer aquelas rachaduras. Interessante essa crítica à cultura japonesa, que a cultura japonesa tem muito isso de reconstruir os vasos. Então está dizendo indiretamente que o que eles fazem é inútil. Já que quando uma peça quebra e eles colam, eles ficam com muito mais valor. Se partisses de um copo e depois colasses tudo e ele voltasse a funcionar, esse produto valorizava, não caía de preço. Curiosidades. O líder fica pensativo. Ele não imaginava que a Seita Sul ia querer acabar com a competição. Essa era uma forma deles comunicarem para o mundo o fim do Monte Rua, o que seria uma grande humilhação. O Ungeon tenta falar que isso é muito súbito, porém o líder responde que isso já tá vindo há muito tempo. Então fala que ele quer saber. Por acaso realmente acreditavam que o Monte Rua era digno de ser um rival da Seita Sul? Porque para ele já tava cômico essa situação de terem que ficar se atrelando a esse lugar em todos esses anos. O Ungeon se levanta e fala que ele já tá cruzando a linha. Porém o velho só estica a mão e pergunta o porquê. Zonnan já tinha ajudado muito o Monte Rua, por mais que eles não tiveram um passado amigável. Ajudado, roubando? Essa competição Porra. sempre aconteceu nessa seita e eles nunca reclamaram. Eles até mesmo davam dinheiro nos dias de competição e mesmo assim eles estão querendo mais. Todos naquela sala sabem que a razão para ele estar querendo acabar com essa competição é para humilhar o Monte Rua. E esses fundos que eles em teoria entregavam era só o suficiente para que eles não tivessem como recusar a competição. Ele olha para trás pensando que tem certeza que o líder tá com tanta raiva quanto ele. Ele tá calminho ali sentado. E o Yoongeon percebe que a coisa que o mais deixa com raiva de tudo isso é que não tinha como ele refutar nada do que ele havia falado. O passado Sama é triste. então diz que se eles não conseguem entender, ele vai facilitar as coisas. Quando essa competição chegasse ao fim, eles mesmos não desejariam que isso acontecesse nunca mais. É melhor Prota tem que humilhar tanto eles para eles se sentirem esculachados. eles considerarem isso, porque senão o espírito Vai ser o fim. Vai ser o fim porque vocês foram humilhados. Vai ser isso que vocês espalharam. Então, e aí não vai ter mais de acabar com a história. Porque se tu finalizar por aí, é porque tu vais finalizar e foi quando perdemos. Não, nós fomos humilhados demais. Nós temos de ir embora. Vai ser isso que vai acontecer, eu acho. de seus discípulos seriam detonados. E aí ela vai ter de voltar atrás dessa consideração e vai voltar a ter luta daqui a 2 anos, acho. Ele então se levanta e começa a caminhar até a porta. Só que antes de abrir, alguém chama por ele. É o líder da seita que pergunta se a seita de Zonnan tá procurando o caminho à supremacia. Ele olha pra trás e responde que isso não é ele que decide. Abre a porta e fecha em todo mundo. O pessoal fica em silêncio por um segundo. E na hora o Hyeyong tá querendo matar o maldito. Bate na mesa com ódio falando que eles não podem deixar isso barato. O Ungeon fala que em toda Pelo menos não desceram no nível do cara. competição eles eram arrogantes, porém nunca foram a esse ponto. E o Unan pergunta como um simples ancião de uma seita tem coragem de ameaçar o líder deles assim. Ele fala que eles têm que agora enviar uma reclamação oficial pra Zonnan.
Porém o líder só fala pra deixar eles quietos. Às vezes as palavras não possuem nenhum uso porque elas não mudam a situação que eles se encontram. Até porque eles velhos já tinham se acostumado com essas humilhações, então esse não era o problema. Ele estava realmente preocupado era com os discípulos. Agora que Zonan revelou a sua verdadeira intenção... Eu quero dizer, coitado das pessoas que vão ir contra esses discípulos, não os discípulos em si. Ele tem certeza que a competição desse ano vai ser mais dura do que todas. Como líder, ele consegue aguentar qualquer humilhação e dor, porém ele não deseja o mesmo pros discípulos. O pessoal... mas não vão ser humilhados, certeza. A competição dessa vez vai ser muito pior. Só que agora era tarde não vai, né? Pra considerar cancelar isso. Não só seria ainda pior, porque se eles cancelassem, os garotos jamais se recuperariam do resto da vida por eles terem fugido. Não tem nada que ninguém na sala possa dizer. Porém, alguém então fala que ele acredita que eles ainda têm esperança. Na verdade, eu tava confundindo o mano do manto preto, que é o Wongeon, e o do manto branco, que é o Unan. E o Unan fala que não sei, que não vou te curar. A intenção do Guarda-Sul é provar que o Monte Hua não é mais uma grande seita. Como a reputação dele já não tá muito alta, esse seria um golpe fatal. O líder diz que concorda com isso. Porém, infelizmente, não tem muito que eles possam fazer. O não fala que sim, eles não podem fazer nada. Porém, tudo que eles precisam é vencer essa competição. E como anciões, eles só podem ter fé nos garotos que vêm treinando pesado pra esse momento. É isso. E talvez, dessa vez, eles estejam mais fortes do que nunca. O Yanjong fica em silêncio por um segundo, e eu não sorri pra ele. Ambos sabiam que tava na hora dos garotos se provarem. A molecada, como sempre, tá treinando pesado. Nosso rapaz grita, falando pra todo mundo que se ele alcançar, eles vão... Pô, tá meio levinho pra o tamanho que o prata tá de força. Vão apanhar. Enquanto isso, no refeitório, o pessoal da Borda Sul tá tudo comendo feliz, dando risada. O único paradinho lá é o Gyeong-heong. Ele conseguia reconhecer que era um jantar maravilhoso. Porém, ele não gostava daquilo nem um pouquinho. Até eu agora tô ficando com fome. Lembrando que eu tô em jejum, são 23 da noite. A partir das 4 horas eu não como mais nada. Então faz um tempinho que eu não como. Não tá só olhando, porque... Agora só amanhã que eu como. Claramente o senhor não tá muito feliz. Ele então diz que concorda. Eu faço jejum intermitente. Eu fico 16 horas por dia sem comer e depois como por 8 horas. É simples. Refeição mostra a arrogância desse lugar. Porém, fala pra ele se lembrar que no final o que importa é o poder marcial. É irrelevante esse jantar maravilhoso se eles não têm o poder marcial pra carregar o nome da seita. O Gyeong-heong fala que ele não tá errado. Porém, mesmo assim, o que ele realmente queria era vir aqui pra ter uma vitória sem uma única falha. Desde o poder financeiro até a proeza marcial, ele queria vencer em todos os aspectos. Somente o fato de que financeiramente eles estão comparados a essa seita caída deixa ele com raiva. Eles não podiam deixar essa vergonha de seita pensarem que eles estão de igual para igual. Vai roubar o dinheiro deles? Ué? Então era bom ali ninguém se esquecer ou porque eles vieram até ali. Eles... O que ela vai fazer com isso? Ela vai roubar? O que ela pode fazer pra aceitar perder dinheiro? Que eu não tô entendendo. Juraram que nessa geração a Borda Sul se tornaria a maior seita desse lugar. Todos ali tinham que carregar uma determinação de aço. E não se esquecer qual que era o propósito nesse lugar. Nem ele, nem o ancião perdoariam quem não trouxesse orgulho pra Borda Sul. Todo mundo responde que entendeu. Até que alguém renta batendo palma. Olhar pra trás, obviamente que é o ancião Sama. Ele fala pro Gyeong-heong. Pensei que ia aplaudir de zoeira. Dizer, tá fazendo muita coisa. Tá gritando muito, mas vai chiar muito depois. Ele não poderia ter assim. Melhor. Na hora ele saúda o ancião e todo mundo se levanta. Ele então pede desculpas, dizendo que não teria falado sem se conter se soubesse que ele estava chegando. O Sama diz que tudo bem, era exatamente o que ele queria dizer. Tudo que ele deseja é que todos os garotos da seita carreguem essa mesma determinação. Ele então fala que a única coisa que adicionaria é que vitória não era o único objetivo nesse ano. Eles tinham que garantir que Monte Hua nunca mais tivessem coragem de pronunciar o nome de Zonan. Seita da Borda Sul e Seita Zonan é o mesmo lugar, tá? Só pra quem não sacou. O Gyeong-heong diz que não entendeu e pede pro ancião explicar melhor. O ancião então fala que na competição a intenção é testar o poder, porém sem machucar as outras pessoas, já que essa é a regra fundamental. Só que dessa vez ele viu que os oponentes estão com mais espírito que o normal. E obviamente existe um limite pra paciência que eles conseguem exercer. Na hora o Gyeong-heong entende a mensagem. E fala que realmente se os garotos do Monte Hua estiverem muito animados, eles podem acabar se machucando. O ancião fala que a competição é importante, porém não mais importante que a segurança dos discípulos. E é por isso que a prioridade era acabar com as competições o mais rápido possível. Mesmo que eles tivessem que quebrar 1 ou 2 membros de cada só uma, né? O Gyeong-heong diz que entendeu. Mas já é 1 contra 1, né? O Prata só vai poder lutar contra 1, então... O Prata não pode ajudar muito. Como é que vai ser? Porque o do segundo da classe, o Prata não ensinou nada. Então, claramente, vão perder. Já que eles sempre perdem. E depois, o da primeira classe, provavelmente alguns vão ganhar. Como é que vamos virar isso? Ele vai guiar. Acho que vai ser o Prata que vai ganhar. O de cabelo vermelho e o de cabelo azul.
Rapaz, isso não vai dar bom, não. sermões para trazer uma vitória tranquila e rápida nessa competição. Nisso, Sama fala pro garoto que ele tem mais um pedido a fazer. Era para garantir que aquela criança imprudente não saísse da competição sem aprender a lição dela. Na hora de um reúne, Isso aí é tão bom, porque eles falam o que vai acontecer com eles no futuro, ou o que eles estão fazendo. O Maguete faz sempre isso, é maneiro. pergunta se ele tá falando do Cheong-Myeong. O velho responde que sim, ele quer saber como que aquele moleque que nem chegou aos 20 anos tem coragem de desrespeitar ele assim. Ele não pode permitir que uma criança como aquela Já chegou manche a a reputação 60. dos bons amigos do Monte Hua. E é por isso que ele O corpo dele não chegou aos 20, mas o corpo passado dele, que ele tem as memórias, esse aí chegou aos 60. precisam ensinar uma entendi. liçãozinha pro garoto. Nisso, o Geun-Heong chama por um cara chamado o Hyang. O rapaz se aproxima e o cumprimenta. O Geun-Heong então apresenta ele como o Hyang Seon. E o Geun-Heong fala que esse garoto é o prodígio do 3º ano e com certeza a maior aposta pra acabar com o Cheong-Myeong. Coitado, vai ser humilhado. Seon não se preocupar que ele ia garantir que na competição amanhã tudo ia se sair exatamente como ele quer. O ancião diz que tudo bem, ele tem fé no garoto. Enquanto o ancião sorri, falando que a partir de hoje a Borda Sul iria entrar em sua era de ouro. E era bom Monte Hua ser afundado na lama. À noite, então, Mas não vai mesmo. a porta se abre e o Jong sai pra fora. O Jogyo tava lá parado no meio do campo, olhando pra cima. Ele respira fundo e o amigo pergunta o que ele tá fazendo. Enquanto o Jong se aproxima, ele fala que não consegue dormir. Eles comentam, porém, que obviamente o Cheong-Myeong tava dormindo tranquilamente. O Yeon-Jong diz que com certeza o garoto tem nervos de aço. O menino tava esticado na cama igual a estrela do mar, o que deixava ele preocupado e com inveja. Como é que ele consegue dormir com a competição sendo amanhã? Na verdade, Realmente. corretamente a competição Quando eu ia sair, quando tinha uma coisa muito importante no... Sair, estou a dizer, quando eu ia na escola, quando tinha uma viagem para fazer na escola. Sair, é isso que eu estava a pensar. Mas quando eu tinha alguma coisa muito importante, alguma coisa maneira para acontecer no dia seguinte, eu já nem conseguia dormir. Esse cara aí, quer dizer, geralmente eu não consigo dormir mesmo também atualmente. Mas eu não consigo dormir com facilidade. Antigamente eu conseguia, que saudades. já era hoje, já que passou da meia-noite. Alguém de fundo diz que ele não tem nervo de aço e sim que eles têm nervo de macarrão. Ao olhar pra trás, ele O que seria garoto isso? que quer saber o que os dois estão fazendo ali. O Jokyo pede desculpas, mas fala que tá muito ansioso. Nosso rapaz pergunta que negócio é esse de ansioso. O Jokyo já sabe que vai apanhar. Ansiedade. Ele então diz que já entendeu que ele vai ser morto se eles perderem. Nosso rapaz então diz que a ansiedade é algo daqueles que não se preparam pro futuro. O Yeon-Jong, meio sem graça, fala que não é que ele não se Não prepara. necessariamente, né? É das pessoas que se preocupam com o futuro. Não que é das pessoas que estão... Na verdade, as pessoas que se preocupam com o futuro é que geralmente têm ansiedade. Porque as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer. Então, pronto, se convocou um pouco aí. Ele só tem medo de não conseguir performar muito bem. O protagonista chama por ele e pergunta se ele acreditava que as coisas seriam diferentes se ele tivesse mais 10 dias pra treinar. Ele fica pensativo, imaginando 10 dias apanhando de manhã, tarde e noite. O Cheong-Myeong então fala que a ansiedade não aflige aqueles que deram tudo de si pra se preparar pro que vem. O que eles estavam sentindo não era ansiedade e sim uma falta de autoconfiança. Mesmo que fossem fracos, eles deviam aceitar a si e a todas as suas fraquezas. O que é importante é entregar tudo de si no preparo e então lidar com a tarefa em frente. Ele pergunta se eles deram tudo de si até esse momento. O Yeon-Jong fica quieto por um segundo e diz que sim. Ao menos isso ele tinha certeza. O Cheong-Myeong então fala que pra ele isso é o suficiente. Não importava o que as outras pessoas dissessem, ele sabia que eles deram tudo de si. Então era bom eles pararem de gastar o tempo ali e logo dormir. Até porque ter uma boa noite de sono antes do campeonato também era uma boa habilidade. O Yeon-Jong diz que entendeu, porém pergunta onde nosso rapaz vai, que responde que tá indo treinar. Os garotos comentam que era hoje a competição, pro que o nosso rapaz responde que o treino dele era centenas de vezes mais importante do que a luta com aquelas farsas. Com isso, ele sai do lugar. O Jogyo fica impressionado que o menino realmente foi treinar essa hora. Nisso, o Jong fala que pelo visto as preocupações deles foram em vão. Vê o Tian... Ainda deve ter aquelas pílulas, se bem que acho que acabou, né? Aquelas que ele tomava, ele deu todo o pessoal. Myeong agindo como sempre no dia da competição. É que se ele tivesse aquilo, ele podia treinar quando quisesse, depois tomava, ficava de boa. Fazia ele se sentir um idiota por ficar duvidando deles mesmos. O garoto tava certo e eles precisavam primeiramente recuperar a força para dar o melhor de si amanhã. Era bom eles dois irem logo para a cama. O Jogyo concorda e na hora vai saindo. Enquanto Yeon-Jong olha pro portão pensando que aquele garoto é esquisito. Como que as poucas palavras de alguém tão novo conseguiram acalmar a ansiedade do coração dele? Independente do resultado da competição, os discípulos do 3º ano continuariam ficando mais fortes graças a ele. O Jogyo pergunta se ele não vai ir logo e ele diz que sim. Já na floresta, nosso rapaz aparece no meio dos arbustos.
Obviamente, Vai fazer o quê? O medo da maluca tá por ali de novo. Aquela menina... É verdade, esqueci dela. Ela talvez também ganhe. Eu acho que ela também pode ganhar. Seja lá o nome dela, se aparecer 4 de novo pessoas dessa podem vez, ganhar. ele vai prender na árvore e sair correndo. Ou então, na verdade, ele não pode fazer isso, porque a maldita é a Senior. E também não dá pra sair espancando todo mundo. Isso dava raiva, ele complicado. queria saber, porque ele tem que ficar saindo assim no meio da noite. Pera, a Prota ia espancar a mulher? Rapaz, pode Porém isso. que do nada ele olha pro lado e diz que sente a presença de alguém. Pelo visto deve ser aquela maluca de novo. Porém, ao olhar direito ele consegue sentir uma aura que não parecia ser a dela. Além disso, eram 2 pessoas. Era bem interessante. estranho esse encontro Estão conversando? misterioso no meio da montanha à noite. E ele tava sentindo um cheirinho de conspiração. Essa carinha de Na safado. hora ele pula na direção, falando que vai ter que descobrir qual que é o plano deles. Mas isso vai ficar pra segunda-feira se vocês baterem a meta de likes de 35 likes. 35 não. Não, eu quero muita coisa hoje. Este manhwa é sempre muito pedido, então quero 40 likes. Se tiver 40 likes, vai ter manhwa na próxima segunda-feira. Senão vai ter outro manhwa que não vai ser este, ok? Já avisando. É isso, espero que tenhas curtido. Ótimo manhwa. Coisa ainda maravilhosa, temos 1h30 para ver, por isso ainda tem bastante tempo. No próximo vídeo eu vou compactar tudo que nós tivemos, este aqui vai ser só este que nós vimos, então espero que tenhas curtido, deixa o like, já avisando, é isso, valeu, falou e fui, tchau, tchau.